Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkmess, que é aquele quadro que a gente traz de volta quando a gente sabe que vai dar dedo no cu e gritaria. E hoje é aquela live que a gente pensa, vamos fazer? Melhor não, mas aí a gente faz assim mesmo? E basicamente é isso. Eu acho que existe a chance da gente irritar quem gosta de AI, quem não gosta de AI e quem nunca nem tinha ouvido falar disso e resolveu cair aqui de paraquedas e vai ficar puto também, porque hoje é dia de pistolagem e todo mundo tem direito à pistolagem, não só eu. Uhum. E já pediram, já disseram que, né, por falar nisso, né, oi Vivi, Oi, Vivi. que estão esperando o modo Velho Testamento, então cá estamos, eu espero conseguir pistolar o suficiente. Uhum. Mas a verdade é que talvez as nossas opiniões não sejam tão tensas assim. Você quer dizer um oi antes de receber pedrada? Ou você tá de boa? Eu prefiro não ser pedrada, eu acho que eu vou me manter neutro na situação. Vou nada, até parece. Não, aqui não tem Mas sim, neutralidade. é um tópico muito complexo, mas tipo, que a gente quer brincar, na verdade, né, também. Sim. Com o negócio e reclamar dele, mas é isso. Basicamente. Sim. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou parafrasear um amigo meu, que a gente estava conversando esses dias sobre o ChatGPT, inclusive, e a gente não estava nem falando necessariamente relacionado ao RPG, a gente estava falando muito mais voltado, por exemplo, para projetos de arqueologia, relatórios e tal. E no fim eu concluí dizendo o seguinte, eu falei, não, é foda porque assim, são dois historiadores e arqueólogos discutindo sobre inteligência artificial, programação, ética e legislação, sendo que a gente não entende porcaria nenhuma disso. Mas aí ele me respondeu o seguinte, mas a gente entende de dar palpite no que a gente não entende. Então é isso que a gente tá fazendo aqui. Dando palpite no que a gente não entende. Boa. Sim. Gostei. E o ponto é, tipo, eu acho que falta uma legislação para determinar o uso dessas inteligências artificiais que estão surgindo, como toda nova tecnologia que surge. Né? E não é um processo novo esse da substituição da mão de obra humana pelas evoluções tecnológicas, isso vem acontecendo desde a Revolução Industrial. Infelizmente, pro bem ou pro mal, eu acho que é uma realidade com a qual a gente vai ter que viver a partir de agora. Sim. Ele existe. Mas o leigo é essencial em um conselho de ética. Sim, de fato, é importante. Concordo. Mas o ponto é que se não tem ninguém que entende do assunto, o assunto vai meio que acabar, né, naquela superficialidade ali. Infelizmente, mas sim. Mas sim, de fato, de certa forma é importante porque tá afetando a vida de todo mundo. Sim. Né? Com certeza, isso com certeza. E o ponto eu acho que o que falta é ser regulamentado, né? A gente tem diversas tecnologias que foram surgindo nos últimos anos que não são utilizadas por regulamentação, como, por exemplo, o uso de células-tronco para pesquisa científica. E é isso, eu acho que enquanto tá aí sendo, né, tipo, usado a bel prazer, à torta e à direito, sem nenhum tipo de determinação, realmente tem um potencial de causar um estrago meio problemático. Sim. É que nem você falou, a tecnologia é amoral, né? Mas o ser humano não. Né? Exato. O uso que é dado a essa tecnologia que define se é moral ou imoral o que está sendo feito. Mas a tecnologia em si, eu tenho praticamente certeza que quem está lá programando o ChatGPT não está pensando, nossa, estou programando algo que vai substituir a humanidade e jogar todo mundo na miséria, sabe? Provavelmente são pessoas que estão tão empolgadas com o desenvolvimento quanto a gente tá. Sim. Porque, pra mim, pelo menos, é meio mágico ver a máquina, entre muitas aspas, criando vida, sabe? Te dando respostas. Sim. Dito e isso... coerentes, né? Tipo, coerentes. Que é o principal, na verdade, né? Que eu lembro do gênio, né? O Alcazar, lá quando saiu, que faz muitos anos, que é, de certa forma, uma inteligência, né? Sim. Artificial. Como é que é o nome dele? Eu não sei, eu sou péssimo. É o que a gente tava brincando esses dias. Mas todo mundo deve conhecer o gênio que você responde sim, que tipo, você tem que responder sim, não, e ele acha o personagem, né? Sim, e quando saiu era absurdo, né? Tipo, e agora formula algo, né? Já sim. Nas máquinas, isso é muito interessante. E formula coisas aceitáveis até. Sim. Akinator, muito obrigado. obrigado. Valeu. É isso. Akinator.
E é fantástico. E assim, a gente tá já lidando com inteligência artificial no nosso dia a dia com várias coisas. A gente lida com inteligência artificial quando a gente coloca um caminho no Waze ou no Google Maps e ele determina qual caminho tá menos movimentado, com menos trânsito, qual que tem acidente e tal. E a inteligência artificial, ela funciona assim, com a gente alimentando ela para ela dar respostas otimizadas para outras pessoas. E aí, nisso, a gente inclui a busca do Google. Tem um vídeo muito interessante do Átila falando sobre como a inteligência artificial aprende. Ele dá exemplo de como o Google aprendeu a te mostrar um cachorro quando você digita cachorro. Sim, é muito da hora, sabe? né? É muito legal. Eu não lembro exatamente qual vídeo é, mas se você colocar lá no Átila e a Marino como as máquinas aprendem, não é difícil de achar. E é um vídeo super legal. Sim. E a gente tem filtro de foto, a gente tem ajustes automáticos do Photoshop já pra, sabe, seleção automática quando a gente quer selecionar um objeto numa cena. Outros exemplos, o próprio tradutor do Google, que tem se tornado cada vez melhor. Por quê? Porque a gente vai escolhendo as melhores respostas à medida que a gente vai usando. Então a gente já tem inteligência artificial vivendo entre a gente, ou não vivendo, já que a gente ainda não acha que elas têm vida. Não. Né? E dessa vez o que aconteceu, na verdade, é que a gente está falando de áreas que afetam uma parcela um pouco mais privilegiada da população. E que tem voz. E que tem voz, e que tem acesso à internet, e que tem como vir aqui e falar, não, diga não à inteligência artificial e tal. Sim. Mas, por exemplo, a gente não viu esse grau de problema, né, sendo trazido à luz quando começaram a instalar colheitadeiras gigantes que tiraram o trabalho de uma galera que, mesmo que seja um trabalho extremamente abusivo e com condições extremamente insalubres, de colheita de cana, por exemplo, sabe? E foi uma galera que acabou sendo, né, dispensada. Tá pior ainda depois, né? Sim. Muitas vezes. Então, assim, a gente tá falando isso tudo aqui no começo porque não é exatamente esse o objetivo do que a gente tá fazendo aqui. Bem mocaviano da sua parte. Não, mas é só meio que pra tirar isso do caminho, sabe? Porque eu acho que enquanto a gente tem pessoas pequenas usando esse material pra produzir conteúdo, pra trazer entretenimento, pra, sabe, tipo, ter um bate-papo legal ou então alimentar uma rede social de uma forma, sabe, que tipo, que o algoritmo não jogue a gente lá no fundo, a gente não tem um problema de verdade. E aí o problema tá, na verdade, em quem tá batendo nessas pessoas e afundando a própria comunidade. Sim. O que eu acho à medida que isso se tornar exclusivo de quem tem grana e começar a ser usado para substituir emprego de pessoas, a gente tem um problema, mas daí a gente tem um problema com o capitalismo de forma geral e não necessariamente com a tecnologia. Né? E, então, assim, a princípio, eu não sou nada contra as pessoas usarem inteligência artificial para produzir ilustração para a própria mesa, para uma stream, sabe? Que muitas vezes não teria uma ilustração, ou que usaria uma foto ou uma ilustração pega no Pinterest, por exemplo, que é extremamente comum, a gente já fez isso. Ou então para criar uma história para jogar com os amigos no final de semana. Sabe? Ou até mesmo para tentar narrar uma história, né, em stream e coisa do tipo. Porque, de verdade, isso não tá afetando as pessoas que vão ser afetadas em larga escala quando isso começar a ser usado de forma... Não, você já estaria pegando o Pinterest, você já não tem o recurso, tipo, não adianta nada. Tipo, você já não ia gastar de qualquer jeito. O problema é quando as pessoas que iam gastar deixam de gastar. Exato. Sabe? Então, assim, a parte de tipo, o fulano está pegando a história do ChatGPT pra narrar pra mesa dele, cara. Pô, da hora pro caralho. Que legal, sabe? Pelo menos ele tá tendo uma forma. Ou outra, tem pessoas que estão jogando com o próprio ChatGPT. Sim, isso é legal pro caramba, né? Samuca, olá, boa noite. Tudo bom?
chega e fala, sabe, vamos jogar uma história de Vampiro à Máscara, você é o narrador, o meu personagem é um toreador recém-abraçado, sabe? E o ChatGPT dá respostas. Que legal. Se essas respostas são boas ou ruins? Boas, ou se elas são imersivas, a gente entra em uma outra questão. Sim. E a gente tem que lembrar que conseguir mesa também não é uma coisa fácil. Não. Então, no fim das contas, talvez seja até um recurso para pessoas que não estão conseguindo jogar. Sim, exato. Dito isso, a gente tá aqui, na verdade, para xingar ou elogiar os textos que ele devolve. Vamos lá. De cara, ele já deixa um aviso dizendo dando exemplo de coisas que ele pode fazer, dizendo quais são as capacidades dele, que é, basicamente, lembrar o que o usuário disse numa conversação anterior, permitir correções contínuas, e ele é treinado para recusar pedidos inapropriados. Que legal! E ele tem limitações, que ele pode trazer informações incorretas, que ele é limitado a eventos antes de 2021, e que ele pode produzir conteúdo ofensivo ou nocivo, né? Ou então com enviesado, dependendo do pedido, né? Do pedido e dependendo também do assunto. Certo. Uma coisa que eu sei, eu não sei se isso foi corrigido, se foi mudado, mas até pouco tempo atrás, se você perguntasse pra ele quem ganhou as eleições de 2022, ele usa os últimos resultados que ele tinha, então ele diz que o antigo presidente foi reeleito. Que interessante. Sim. Então, e outra coisa que é o problema dele é que ele não cita fontes. Tá. Sim. Né? Então, é isso. E a gente tem um brinquedo novo, basicamente, pra gente usar e a gente dizer se a gente gosta ou não. Não vou mentir e dizer que é a primeira vez que a gente fuça. Não é. No ChatGPT. A gente já fuçou e já... Mas bem pouco, né? Trouxe... a gente já deu uma olhada inicial. Ele pega coisas da internet, infelizmente a internet tá cheia de coisa problemática. Exato. E o ponto é que ele vai trazer o que é mais trend, o que é mais aceito, o que é mais reforçado. Também, né? Por essas pesquisas e por esses... Mesmo pelo volume até. E porcaria na internet, a gente sabe que tem excesso. Na verdade, o difícil é encontrar um material de qualidade real. Exato. Né? Então, eu acho que o primeiro problema dele é esse. Ele vai trazer coisas muito padronizadas e sempre muito voltadas pra... Vamos fazer uma pesquisa de alguma coisa. É isso que eu ia perguntar. A gente faz uma pesquisa nova ou a gente usa as pesquisas que a gente já tem? Tanto faz. Não sei, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Tá. Vamos fazer uma pesquisa nova, então. Vamos lá. O que vai ser a nossa crônica de Vampiro à Máscara? Vamos escolher um lugar, pra começar. Uma fábrica abandonada. Pode ser. Já que a Vivi falou do batismo de fogo, a gente... Obviamente. Né? Então... Boa. Me dê ideia de uma história para Vampiro à Máscara. Que se passe em uma fábrica abandonada. E agora? E vamos colocar mais alguma coisa pra dificultar a vida dele? Ou pra facilitar, vai saber? Vamos colocar as touchstones? Pode ser. Com touchstones? Isso. Envolvendo. Boa. A touchstone de um personagem. Meu Deus do céu. Coitado dele. E aqui está a mágica. Assim, pior que é muito rápido, né? Isso é uma coisa que me deixou meio chocada. A velocidade, né? A velocidade. E o quanto... Meu Deus. O quão fluido sabe? A primeira coisa, eu não acho que o texto seja um texto que você olha e fala assim, nossa, escreve bem pra caralho. Pra mim foi a primeira coisa mais gritante, que é um texto que você vê que é um texto mal trabalhado, que não é um texto que teve uma
um esmero, sabe? Mas enfim, vamos ler e a gente vai continuar fazendo comentários. O que eu acho bonitinho é que ele começa, certo. É muito fofinho. Aqui está uma ideia de história para Vampiro à Máscara que se passa em uma fábrica abandonada e envolve a touchstone de um personagem. Ai, vamos nessa. O personagem principal é um vampiro recentemente desperto que se encontra em uma cidade abandonada. Ele é atraído por uma fábrica abandonada que costuma ser o local de trabalho de seu touchstone. Tá, mas como é que ele é abandonado e é local de trabalho, né? Mas tudo bem. Um velho amigo que ele não vê há anos. O vampiro sente uma forte conexão emocional com seu amigo e acredita que talvez ele ainda possa estar lá. Tá, ok, a fábrica era o local de trabalho, então. Pode ser, vai, pode costumava. ser. Nós podemos arrumar, costumava. Pode ser. Costumava. Costumava, verdade. Boa. Sim, tá no passado, de fato. Eu que fui o candango. Não, mas na hora também eu tive essa reação. Quando o vampiro chega à fábrica, ele encontra um grupo de vampiros rivais que também estão procurando por algo. Eles parecem estar vasculhando a fábrica em busca de um objeto poderoso que supostamente está escondido lá. O personagem principal rapidamente descobre que o objeto em questão é, na verdade, um antigo amuleto que pertencia ao seu amigo desaparecido. Meu Deus. Caos. É o primeiro comentário que eu tenho que dar. É engraçado que parece que todas as histórias do ChatGPT envolvem uma coisa que a gente zoa, que é o unicórnio, né? Que é algo extremamente especial, extremamente único. Sim. Ele não consegue criar uma história envolvendo coisas do cotidiano, parece que por nada, né? Do tipo, sei lá... é o conselho da cidade, tá tendo um problema. Não, tem que ser tipo um vampiro antigo que despertou, uma cótera de rivais, né? Um amuleto, tipo, lendário, né? E outra coisa, né? O personagem, ele sente uma forte conexão emocional com seu amigo e acredita que ele talvez ainda possa estar lá, e aí ele é atraído misteriosamente para a fábrica. É unicórnio também. Pra mim é um gancho extremamente fraco. Sim, é. Sabe? Porque provavelmente eu procuraria a pessoa antes de ir até a fábrica, sabe? Mas ok. É uma ode ao jogador Floquinho de Neve. Esse especificamente está sendo... Eu acho que por causa do pedido de envolver a touchstone do personagem. Mas sim, é bem o jogador Floquinho de Neve mesmo. Mas eu achei o gancho extremamente fraco. Sim. Mas, enfim, a gente, né? Não vamos começar a zoar também de cara. Tá. Ele descobre, então, que o objeto é um antigo amuleto que pertencia ao seu amigo desaparecido. Certo. Conforme o vampiro começa a explorar a fábrica abandonada, ele descobre que seu amigo havia se envolvido em algo muito perigoso antes de desaparecer. Ele estava trabalhando em um experimento secreto que envolvia o uso de sangue vampírico para criar uma nova fonte de energia. Da hora. Legal isso é legal. Isso é bem da hora. O experimento saiu do controle e causou a morte de muitas pessoas, incluindo o próprio amigo do vampiro. Então ele perdeu a touchstone. Perdeu a touchstone, tadinho. À medida que o personagem principal se aprofunda na fábrica, ele é confrontado por seu próprio passado. Ele deve decidir se deve continuar procurando pelo amuleto e proteger a memória de seu amigo, ou se deve revelar a verdade sobre o que aconteceu e arriscar a ira dos outros vampiros. Qual verdade? Experimentos? Mas ele não tem nada a ver, né? Então ele tá limpo, né? Estranho, né? Manifestos, olá! Boa noite, manifestos. A gente cansou de falar mal dos textos, né, que tem autores, e a gente começou a falar mal dos textos que são retalhos de vários autores. Basicamente é isso que a gente tá fazendo aqui hoje. No não faz final, sentido. o vampiro descobre que seu amigo ainda está vivo. Não, então eventualmente... tá. Não, é que eventualmente o vampiro encontra o amuleto e deve decidir o que fazer com ele. Guardá-lo em segurança, destruí-lo ou entregá-lo aos vampiros rivais em troca de sua segurança. No final, o vampiro descobre que seu amigo ainda está vivo, mantido prisioneiro por outro grupo de vampiros que querem um amuleto para si mesmos. O personagem principal é forçado a lutar contra os vampiros rivais para salvar seu amigo e proteger a memória dele. E ao final da história, o vampiro deve enfrentar as consequências de suas escolhas e lidar com as ramificações de suas ações em relação aos outros vampiros. Perfect! Olá, boa noite. Você sabe que eu sempre vou ler seu nick como se fosse Purr de gato. Desculpa, eu sei que você já falou que não é, mas... Pra mim é agora, perdão. Pra mim é sempre perfect. Então, e aí, você... eu tava feliz
que tipo, a Touchstone não ia ser o alvo de novo, né? Da mesma coisa ser, mas pelo visto é o que as pessoas gostam de jogar, ou narrar no caso, né? A Touchstone tem que estar em perigo. Senão não tem jogo. A Touchstone não pode, poxa vida, quer trocar uma ideia que você sabia essa noite? Sabe? Sim, é. Não, ela tem que estar presa, você tem que salvar ela tem que estar machucada, né? Manifestos, esse texto, ele é um texto gerado por inteligência artificial neste momento. Ele acabou de brotar das profundezas da internet para a nossa tela. Sim. E sim, a gente tá aqui usando inteligência artificial. Né? Por quê? Porque malcaviano é isso. A gente vê um assunto problemático, a gente fala, opa, vamos meter nossas patinhas. Né? E sim. Tipo, e é um negócio também que você gosta, né? Que tipo, é cheio de coisas que tipo, vai ser isso, vai ser aquilo e não te entrega, né? Tipo, é confrontado por seu passado. Tá, por quê? Sabe? Como? Sim. Onde? Muitos, tanto esse quanto os outros que a gente já fez, eu posso até depois resgatar os outros que a gente fez, me dão a sensação de que eles são uma sinopse de um filme da Sessão da Tarde. Sabe? Meu Deus do céu. Porque é sempre o... acontece isso, acontece aquilo. Eles se meterão em altas aventuras para recuperar o amuleto perdido. Sim. Não explica o que é o amuleto, não explica o que é o passado que ele está se confrontando. Não explica a intenção desses outros vampiros. Eles querem o amuleto. Por quê? O que o amuleto faz? Como esse amuleto foi criado? De onde esse amuleto veio? Né? Entende? Nada disso importa. O que importa é a aventura. Sim. Sim, é muito interessante isso mesmo. É então, fantástico. a primeira coisa que eu tenho, a primeira sensação que eu tenho é isso. A outra é que no final sempre tem um confronto. Sim, é impressionante. Isso também é outra coisa, não? Ele vai ter que lutar contra vampiros rivais para salvar seu amigo. Os aventureiros não vai proibindo. Sim, exato. Me passa muito essa sensação, sabe? De que traz muito essa... É uma sinopse extremamente aberta de algo que, sabe... Você vai ter que trabalhar em cima pra caramba. Sim. Mas não é uma ideia, isso é um fato, né? Sim. Isso é uma ideia. Mas eu também me desagrada que, tipo... Que é engraçado que vampiro não devia ser sobre combate, mas pro chat GPT é. Sim, todas tem que ter. as sugestões que a gente pediu, elas vêm em torno de combate. O que importa são os amigos que diablerizamos ao longo do caminho. Isso é genial. Isso é muito bom. É porque, assim... podia fazer uma história disso. Tipo, uma história que voa de Diabler. Né? Podemos. Vamos. O bom da Diabler é que é uma forma de você manter os amiguinhos sempre com você, né? É verdade, não é? Né? Você absorve eles, você mantém eles guardadinhos no seu coração. Sim. Ou na sua alma, ou na sua aura, ou que você quiser, né? Na sua potência de sangue, mas é isso. É a famosa premissa, o príncipe pediu para jogadores. E ChatGPT gosta também dessa lei do príncipe. O príncipe taverneiro também, bate gente bastante. Já encontrou. Já. É porque é o ápice do conflito, né? Mas por que todos os conflitos de vampiro têm que terminar num embate físico, necessariamente? Sim. Entende? Mas eu entendo, ao mesmo tempo é muito mais difícil criar, tipo, sim, que nem, pega o batismo de fogo, né, que é tipo a história que você sempre lembra, né, que tipo, ele não tem um conflito, o ápice dele meio que não é conflituoso, né, tipo, não é conflituoso fisicamente, ele é um conflito, tipo, social, né, que é tipo, você vai deixar as pessoas morrerem ou não vai, né? Sim, exato. Lui, olá! Olá, tudo bom? Que bom ter você por aqui. A gente também tá com saudade. A gente tá bem sumido, mas a gente tá tentando voltar. É o que o Manifesto falou, né? Hollywood, a batalha final, tem muito isso mesmo. Sim. Exato. Sim, mas eu gostei dessa história. Eu gostei bastante da parte do cara tá criando o experimento, sabe? Que tipo, é um puta plot twist, né? Sim, A Touchstone tá criando um experimento, tipo, e criou um amuleto que causou a morte geral, sabe? A cidade tá abandonada, você já até arranjou uma explicação de por que ela tá abandonada, sabe? Ela foi alvo de alguma crise, sabe? Sei lá, que falaram que era... Sim. Não sei, sabe? Mas, tipo... eu acho assim, como premissa pra uma one shot, vamos sentar e jogar num sábado à tarde, porque a gente tá todo mundo aqui, é legal pra caramba, sabe? Tipo, dá um puta suporte pra quem vai narrar a história. O Tremere ficou maluco.
E é um humano que fez isso que é a parte mais doida. Não, ele tá envolvido na pesquisa. O que tá acontecendo, Apolo? Apolo tá pedindo pra brincar. Tá, ok. Tá chamando os gatos pra brincar. Ok. Uhum. Ai, meu Deus, que fofinho. Gente, meu gato é muito fofo. Desculpa, a gente é fissurado nos gatos. Felino lovers. E aí? Todos estamos muito sumidos. De fato, nós estamos todos muito sumidos. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, então. Vamos fazer um Diabler. História de vampiro. Me deu uma história, né? Deixa eu copiar aqui em cima. Boa. Sobre Diabler? Vamos ser menos... Pode ser, Vixe. Claro. Aqui está uma história de vampiro. A máscara que envolve Diabler. Gente, eu devo dizer que eu acho muito fofinho. Sim, quem programou isso é um gênio. Claro, com certeza. Sabe, gente, tipo, humaniza demais o... Meu Deus, o gato tá louco. Aqui foi o Gangrel Urbano que ficou louco. Assim, uma outra coisa que tem na história anterior é que é muito linear, né? Ele te dá escolhas, mas ele só te apresenta soluções para as escolhas lineares. Sim. Né? Ele terá que decidir se continua investigando ou não, mas no final ele vai descobrir que a Tudstone tá viva, sabe? Como estão indo os experimentos com a AI. Então, a gente já tá no segundo. Né? A gente tá começando a falar mal da segunda sugestão. Vamos lá, então? Vamos. O personagem principal... Por que o personagem principal, gente? A gente tá falando de várias pessoas. A gente não é um floquinho de neve. É que vampiro você joga só em um, não? Pra mim mas então. Não. O personagem principal é um vampiro recém-chegado à cidade e está tentando se integrar na sociedade vampírica local. A gente já viu esse plot antes. Já. Ele conhece uma vampira poderosa chamada Helena. Não! Que é conhecida por sua astúcia e sagacidade. Porra, Helena. Helena oferece ao personagem principal um lugar em sua cótare, mas a condição é que ele deve realizar uma Diabler para provar sua lealdade e habilidade. Caramba, cara. Eu acho muito engraçado que a gente pediu Vampiro à Máscara Diabler e ele já joga Helena, né? Tipo, não, imagina, Helena nem é a rainha do suquinho. Não é. O personagem principal reluta em realizar a Diabler, mas Helena pressiona, explicando que é uma prática comum entre os vampiros mais poderosos e que é a única maneira de ganhar o respeito dos outros vampiros da cidade. Ela também explica que é uma vítima adequada, um vampiro solitário e fraco que recentemente chegou à cidade e não tem aliados. Pior que eu gostei desse plot pra cacete, velho, até agora. Sim, eu gostei. Por enquanto eu tô achando caralho. Helena, má influência na escola. Helenão. Exato. Who's that girl? Ninguém sabe. É uma Ventru e esse personagem é um La Sombra entrando na camarim. Total. Nossa, verdade. Não, pior que eu achei interessante, porque ela diz que tem uma vítima adequada. Alguém que se encaixa exatamente nas suas descrições, né? Porque é um vampiro recém-chegado, fraco e que não tem aliado. Você é a caça? Ou talvez eu esteja dando crédito demais? Interessante. Nossa, gostei. Não é. O personagem principal concorda em realizar a Diabler. Tá vendo? Você não tem a escolha. Tá, mas foda-se. Tipo, isso faz parte do plot. Isso é esperado. Mas começa a ter dúvidas sobre sua decisão quando conhece a vítima, um vampiro chamado André. André é um vampiro gentil e inocente que ainda está tentando se ajustar à vida como um vampiro. Ele não representa uma ameaça pra ninguém e não merece ser morto. Lhe deram pra mim ele cria um fork aí. Cria, sim. Esse é o melhor de todos até agora. No entanto, Helena é implacável em sua insistência de que o personagem principal realize a Diabler e o personagem se sente preso entre a lealdade a Helena e sua própria consciência. Que lealdade a Helena, gente? Ele acabou de chegar na cidade. Ele é forçado a tomar uma decisão difícil, seguir o caminho mais fácil e matar André ou se recusar e enfrentar as consequências de sua desobediência. Caralho! Legal. E aí está o problema. Exato, mas ele conheceu essa mulher ontem, Helena Taverneira. É essa, né? Exato. Ai. Justo. Né? E aí, tipo, a gente coloca, ok, a gente tem uma escolha, a gente pode escolher
né? Entre o caminho fácil ou o caminho moral da coisa. A Vivida... Aventura Railroad, tá parecendo os livros de aventura da V5. Então. Que isso, gente? Imagina. Não, que isso. No final, o personagem principal decide não realizar a Diabler. Olha, já decidiram por você. Da hora. E enfrenta as consequências de sua escolha. Ah, pra ter combate. Helena fica furiosa e bane o personagem da Cottery, mas ele ganha o respeito e admiração de outros vampiros que se opõem à prática da Diabler. A história explora as implicações morais e éticas da Diabler, bem como as ramificações sociais e políticas de tomar uma posição contra essa prática. Puta merda! Caralho! Essa é absurda. Ok. Essa é absurda. Essa história eu gostei, cara. Sou obrigada a admitir. Sim. Só precisa dos outros 80% do conteúdo, sim. Sim, facinho. Tá aí já. Mas ele cria um plot interessante, né? Sim, ela não coloca a obrigatoriedade do combate. Sim, finalmente. Né? E claro, por mais que ele te guie e fala, no final você decide não realizar. Ele tá te dando uma resposta, história. Sim. Nossa, eu gostei dessa pra caralho, na real. Falta dizer, se ele escolher isso, vai acontecer tal coisa, se ele escolher aquilo, acontece tal coisa. Parece que ela não é projetada a isso, né? Ela tem que criar uma historinha com começo, meio e fim. Sim, parece aparentemente que é isso, sim. Ela não consegue pensar que tipo, é um jogo que vai ser de múltiplas escolhas. Vai, fi, toma o sangue do irmãozinho aí. Né? Lui, dá pra criar uma história boa com essa premissa. Sim, eu gostei dessa premissa. Eu gostei realmente dessa. Sim. As outras que a gente tinha lido, eu falei assim, preguiça, sono, cansaço. Sim. Mas essa foi foi diferente. boa pra caralho, né? Sim. É mais fácil pra ir assim. Sim, imagina, é como ela provavelmente foi programada, né? Tipo, porque ela tem uma... Se você olhar a estrutura dos parágrafos entre uma história e outra, ela tem, tipo, a introdução, né? Sim. Tipo, você é o personagem recém-chegado e tal. Tem o contexto ali, né? De, tipo, o primeiro conflito. Aí tem o desenrolar frente ao conflito, né? De, tipo, as escolhas. E tem as duas de conclusão, geralmente. Sim, né? o conflito final, entre aspas, que vai ser a escolha e a conclusão da história, sabe? Então, ambas têm essa estrutura, as outras que a gente tinha visto também têm essa estrutura. Sim. Nossa, eu gostei pra caralho dessa. Essa é muito boa. Sim. Falta criar personagens, alimentar um cenário pra essa história, dar cor à coisa, mas a ideia é boa. A ideia é muito boa. Tá aí uma coisa que é legal. Será que... Porque ele é programado pra manter a... Será? Vou expandir mais sobre a personagem Helena da história de Vampiro à Máscara que envolve Diabler. Meu Deus, tá, ele tá continuando criando. Sim, é isso que eu queria testar. Se ele continua te dando... alimentando as informações anteriores. Ai. Tá. Helena é uma vampira poderosa e astuta que tem uma posição de destaque na sociedade vampírica local. Será que ela cria um by night? Eu acho que se a gente continuar nesse processo... processo... que se a gente continuar alimentando... Depois a gente pode perguntar quem são os companheiros de Cottery da Helena. Boa também. Sabedoria desbalanceada, hein, Tati? Tenso, né? Ela é conhecida por sua habilidade de manipular outros vampiros para fazer sua vontade e por sua inteligência e sagacidade em lidar com situações difíceis. Helena é vista por muitos vampiros como uma líder nata, respeitada e temida por aqueles que a conhecem. Helena é uma vampira que preza o poder e a influência acima de tudo e está disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ela acredita que a Diabler é uma prática comum e necessária entre os vampiros mais poderosos e exige que os membros de sua Cottery realizem essa prática como uma prova de lealdade e habilidade. Ela é implacável em sua insistência de que a Diabler é necessária para a sobrevivência dos vampiros e que aqueles que se opõem a ela são fracos e indignos de respeito. Caralho. Ótimo, Bruno. Vamos perguntar. No entanto, apesar de sua reputação de fria e calculista, Helena também é capaz de ser carismática e encantadora quando precisa ser. Ou seja, ela é fria e calculista, ela é uma sociopata. Ela é muito boa em manipular a percepção que os outros têm dela
e pode parecer gentil e amigável quando lhe convém. Helena é uma pessoa muito inteligente e perspicaz, capaz de ler as motivações e fraquezas dos outros com facilidade e usar isso para manipulá-los em fazer o que ela quer. Daí você vai jogar isso numa ficha da V5 e daí ela tem 2 de carisma, né? Exato! No contexto da história que envolve Diablerie, Helena é uma figura importante porque é ela quem propõe a realização da Diablerie como uma prova de lealdade. Ela acredita que a prática é necessária para que o personagem possa se integrar à sociedade vampírica local e ganhar o respeito dos outros vampiros. Helena não se importa com as consequências da Diablerie e está disposta a sacrificar outros vampiros para atingir seus objetivos. Caraca, a sinopse daí ganha de 10-0 de muita história de personagens dos seus jogadores. Ganha, cara. Ganha mesmo. Eu tô impressionado. Eu tô realmente impressionado. Sim. Na verdade, eu tô meio, tipo, dá pra criar uma história. Dá. Essa pegou com o pé direito mesmo. Em relação à estrutura do texto, o que eu acho é que ele é muito repetitivo. Ele é. Sabe? Ele fala várias vezes. É uma vampira poderosa e astuta, ela é manipuladora, sim, ela é inteligente, ela acredita na Diablerie, ela acredita na Diablerie, ela acredita na Diablerie. Então, assim, é o que eu falei. A gente vê que não é um texto... Mano, por assim dizer. Não é um texto... Otimizado, exato. Pergunto qual o inimigo da Helena. Qual o maior inimigo da Helena? Vamos criar um By Night. Se ele meter Menéria, vai ser muito engraçado. Não, eu dou Rage Kit. Nossa, cara, é muito bom, velho. Sim. Olha, não dá um nome. Não. O maior inimigo de Helena poderia ser um vampiro rival que também busca poder e influência na sociedade vampírica local. Esse vampiro poderia ter uma visão muito diferente da de Helena sobre como governar a cidade e acreditar que Diablerie é uma prática repugnante e desnecessária. Este vampiro rival poderia ter um grupo de seguidores leais e uma coterie forte que lhe permitiria desafiar a posição de Helena na cidade. Ele poderia ser muito esperto e manipulador, assim como Helena, e estar disposto a fazer qualquer coisa para derrubá-la e tomar seu lugar como líder da sociedade vampírica. Além disso, o vampiro rival poderia ter informações ou segredos sobre Helena que poderiam ser usados contra ela, tomando sua posição ainda mais precária, tornando. Ele poderia ter um conhecimento profundo sobre os pontos fracos de Helena e usá-los para minar sua autoridade na cidade. Em resumo, o maior inimigo de Helena poderia ser um vampiro rival poderoso e manipulador que a desafia em sua posição de líder da sociedade vampírica local. Este vampiro rival seria uma ameaça constante à posição de Helena na cidade, e a rivalidade entre eles seria um fator importante na dinâmica da sociedade vampírica local. Cara, genial. A idade da Helena. Pergunta a idade da Helena. Tá, a gente pergunta... Meu Deus, aí leu Chicago by Night. Helena é uma fadinha que você prefere ter como amiga. Né? Fazer qualquer coisa, incluindo Diablerie. Gostei, adorei essa. Próximo plot, o príncipe que morre, mas não morre, senhor de metade da aventura. Exato. Metade você tá sendo bonzinho, né, manifesto? E aí pergunta a idade da Helena. Caramba, gente, eu tô impressionado com esse. Eu tô muito impressionado. Sim. Nossa, Elisa, boa também. Uau! Interessante, cara. Mais sensato do que a mãe mais sensato do que eu gostaria até, na verdade. Como Helena é uma personagem fictícia de uma história criada por você. Não há uma resposta definitiva para essas perguntas. No entanto, posso sugerir algumas possibilidades comuns em histórias de vampiro. Em geral, os vampiros são retratados como seres imortais que não envelhecem após a transformação. Isso significa que Helena poderia ter qualquer idade dependendo de quando ela foi transformada em vampira. Ela poderia ter sido transformada há décadas ou até mesmo séculos atrás, ou poderia ter sido transformada recentemente. Quanto à sua origem, isso também dependeria da história que você criou para ela. Helena poderia ter sido transformada em qualquer lugar do mundo, dependendo da história que você deseja contar. Caramba! Ela poderia ser originária de uma cidade próxima onde a história se passa, ou poderia ter vindo de um lugar distante e exótico. Não te dá uma resposta nenhuma. Não.
Se você já tem uma história para Helena em mente, pode usar essas informações para desenvolver a personagem com mais detalhes, incluindo sua idade e sua origem. Caso contrário, recomendo que você pense nesses aspectos e crie uma história mais completa para personagem. Meu Deus! Ele dá um chute, né? O chat GPT tá dando coach de criação de história agora. Né? Quebra sua Helena é boa também. O Elísio da cidade quebra sua Helena. Vamos lá. Tá. Em que lugar funciona? O Elísio da cidade. Será que ele vai sacar que é uma continuação? Sim, ele... Tá vendo quando ele salva aqui? Tá, uau, ele sabe. Ele salva na mesma linha. Mesmo que sejam duas histórias diferentes, ele salvou na mesma linha de pesquisa. Eu poderia começar um novo chat. E daí ele daria... Vamos lá. Eu tô com medo daí. Nós temos medo daí. Real oficial. O local onde funciona o Elísio, um espaço seguro para encontros e reuniões de vampiros na cidade, pode variar dependendo da história do cenário de Vampiro à Máscara. Ele não parte daquela cidade, então ele perdeu. Não, Em geral, o Elísio é um local neutro em termos de facções e alianças vampíricas, e é administrado por um vampiro ou grupo de vampiros poderosos e respeitados que se dedicam a manter a paz entre as diferentes facções vampíricas da cidade. O local do Elísio pode ser uma casa noturna, um teatro, um museu, uma galeria de arte ou qualquer outro local público que seja grande o suficiente para acomodar um grande número de vampiros. Geralmente, o Elísio é um local bem protegido, com segurança e proteção mágica para impedir que inimigos ou intrusos ataquem os vampiros que estão reunidos ali. Portanto, o local do Elísio na sua história depende de como você deseja desenvolver o cenário de Vampiro à Máscara em que sua história se passa. Você pode escolher um local que se adapte bem ao estilo e à atmosfera da sua história e descrevê-lo em detalhes para dar vida ao mundo de vampiros em que sua história se passa. Sim, ele perdeu mesmo, né? Ele perdeu. Pergunta quebra sua Helena. Vamos lá, quebra sua Helena. Ele não vai ter mais resposta, provavelmente. Ele só não vai ter uma resposta. Já que, mesma coisa. Deixa eu dar uma ideia, né? Nossa, ela pode ter sido abraçada por um vampiro mais velho que ela. Sério? Ela não foi abraçada por um vampiro mais novo que Nossa, ela? imagina, né? Que viu nela um grande potencial ou por algum motivo que motivou a se tornar um vampiro. Tá. O vampiro que abraçou Helena pode ter sido um mentor, amante, amigo ou inimigo, dependendo da história que você criou para ela. Eles podem ter uma conexão profunda ou apenas uma relação superficial. A história de Helena pode ser influenciada pela identidade do vampiro que a abraçou. Se o vampiro que a transformou em um vampiro é um personagem importante em sua história, pode ser interessante explorar a relação entre eles e como isso afetou a vida de Helena como vampira. Em resumo, não há uma resposta definitiva, mimimi, que já... Sim. Né? Ela pode ter motivado a erupção de um vulcão. Sim. Talvez, quem sabe. O que mais que dá pra perguntar dessa história, né? Acho que já era, né? Acho que sim. Qual o clã dela, né? Mas ele vai responder a mesma coisa. Tá, que não tem um clã? Que depende da sua história. Pergunta. Vai, eu tinha uma pergunta, a gente parte pra outra, vai. O mesmo que o chat tem mais alguma pergunta pra descobrir sobre a história. Pergunta sobre a Senescal da Helena. Mesma resposta. E daí ele te dá um resumo dos 13 clãs. Pode ter grande né? Se você ainda não decidiu... Nossa, você viu essa? Por exemplo, se a Helena é um personagem que valoriza a justiça e proteção dos inocentes, ela pode ser uma Tremere. Um clã que é conhecido por seus poderes mágicos e busca pelo conhecimento. Oi? Ô, Samuca. Justiça e proteção dos inocentes, né? Chega aí, Samuca. Se ela é uma pessoa sedutora e manipuladora, ela pode ser uma Ventru. Tá. Selvagem e perigosa, uma Gangrel. Interessante, vai. Interessante porque ele já deu características da Helena, que ela é manipuladora, que ela é cruel, que ela não sei o quê. Só que agora ele não tá mais ligando naquela história inicial, meio que já perdeu o fio, né? Sim. Que a Helena parece ser a príncipe, né? Da cidade. Sim. Acho que essa é a ideia. Se a Helena tem um Senescal... A gente pode fazer essa. Arriscado, mas pede pra criar um Malk. Calma, a gente chega nisso, Vivi. Não, a gente já fez uma parte disso, foi sofrimento, né? Ele descreve com a Senescal. Sim, se ela é um vampiro poderoso e influente na sociedade, é possível que ela tenha um Senescal.
Senescal é um vampiro que atua como braço direito para o príncipe, ou líder de uma cidade vampírica, etc, etc. E ela pode ter um Senescal se ela é a líder de uma facção ou um vampiro muito poderoso na cidade. A resposta pro Samuka também, acho que foi o Samuka que falou, né, que dá pra criar um By Night, pelo visto não. Não, aparentemente ele tem trava. alguns limites bem rígidos. Sim. É arriscado. Ou pergunte sobre como é a atmosfera da cidade da Helena. Segurança, arquitetura, pontos turísticos e lendas. Será que existe na cidade, né? Sim. O pior que era o Salubre, meu Deus. Nossa, Porque daí o Salubre, além de tudo, ainda não tem os arquétipos, né? Qual a atmosfera da cidade da Helena? Arte, arquitetura... Pode ser arte, arquitetura. Segurança. Segurança, boa também. Pontos turísticos, arte, arquitetura. Ele não tem resposta. Sim. Ele só não tem mais resposta, ele te dá o padrão. Sim. Ou pior, um trem. Pera. Então, eu sei que você ia zoar falar um tremer, mas como eu sou mineira, eu já pensei, vou pedir pro ChatGPT criar um trem pra mim ali. Não dá uma definição. Ele só se perde mesmo, ele não é capaz. Não. Ele pode ser definido por uma escuridão e perigo, mas pode haver versão de segurança. Pontos turísticos, né, depende da história que você criou pra ela. Sim. É super vamos pra nova? genérico. Cria um novo aí. Então vamos criar um personagem malcaviano. Vamos pro sofrimento, vai a hora da punição. Cria um hora da punição. Você tem aguinha ainda ou acabou? Tem um pouco, mas tem. Ok, Sofia de la Cruz. Sofia de la Cruz. A gente já criou um toreador e a gente já criou um Ventrue. E aqui eu criei livre, eu não determinei nada. Mas quando eu criei o toreador, eu falei que eu queria um toreador não ligado à arte. É verdade. E um Ventrue não ligado a grandes empresas. E ele não conseguiu me entregar isso. Não. Depois eu posso até procurar aqui. O toreador eu tô vendo, o Ventrue ele deve estar junto. Deve. Pra gente comparar os personagens. Sim. Sofia é uma vampira de aparência jovem, com cabelos castanhos encaracolados e olhos verdes intensos. Ela tem uma personalidade excêntrica e imprevisível, e seu comportamento muitas vezes parece fora de controle. História. Sofia nasceu em Sevilha, na Espanha, em 1789. Ela era filha de uma família aristocrática e cresceu cercada de luxo e privilégios. Desde jovem, Sofia mostrou sinais de instabilidade mental, tendo ataques de raiva e episódios de delírio. Sua família tentou esconder sua condição dos olhos da sociedade e ela foi tratada por diversos médicos e curandeiros. Em 1810, Sofia conheceu um vampiro malcaviano chamado Marcelo. Adoro quando ele joga uns nomes meio aleatórios assim. O Marcelo, gente. Quem não conhece o Marcelo? Que viu em suas habilidades mentais instáveis uma oportunidade para recrutá-la para o seu clã. Né? Ele a transformou em vampira e Sofia se tornou sua pupila. Marcelo ensinou Sofia a controlar sua loucura e usá-la como uma ferramenta para manipular e controlar os outros. Meu Deus. Ai, delícia. Que bosta, exato. Sofia e Marcelo viajaram juntos por toda a Europa. Meu Deus, quantos personagens da V5 eu já não li isso, que eles viajaram juntos por toda a Europa. Frequentemente se infiltrando em círculos sociais da elite. Sofia usava suas habilidades para ler mentes e manipular os pensamentos das pessoas, enquanto Marcelo atuava como seu protetor e mentor. E esse é outro também que a gente já viu bastante. Hoje, Sofia vive em Nova York e é conhecida como uma figura misteriosa e temida na cena noturna da cidade. Ela é considerada uma das malcavianas mais poderosas e temidas do clã, graças às suas habilidades mentais instáveis e sua capacidade de controlar os pensamentos dos outros. No entanto, muitos vampiros temem seu comportamento imprevisível e acreditam que ela possa se voltar contra eles a qualquer momento. Meu Deus. Gente, tudo que a outra história tinha de boa, a história dessa personagem tem de lixo. Gente, existe maneiras menos dolorosas de sofrer.
Personagem médio de vampiro. Exato. Desculpa, gente, foi o lado seu da Pede o Salame, vamos ver o terror. Não, pera, eu quero fazer mais algumas perguntas, né? Ah, tá. Manda. Eu esqueci até o que eu ia perguntar. Não tem o defeito de clã, né, também? Qual a forma que Sofia se alimenta? Boa. Viaja com a senhora como se fosse Luiz e Cláudia. Sim. Personagem barato, tu levanta um banheiro e sai um monte. Nossa, Né? Como uma vampira malcaviana, Sofia é capaz de se alimentar de sangue humano ou animal. No entanto, devido à sua personalidade excêntrica e imprevisível, é possível que ela tenha preferências alimentares incomuns ou uma abordagem incomum para se alimentar. Por exemplo, ela pode escolher alimentar-se apenas de indivíduos que compartilham um traço de personalidade específico que ela acha interessante ou divertido, ou pode preferir se alimentar de animais como características incomuns ou exóticas. Sua abordagem para se alimentar pode ser influenciada por sua loucura e seus delírios. Qual a loucura de Sofia? Sofria sofre. Né? A sofrível. Sofre de uma loucura que afeta sua percepção da realidade e pode levá-la a comportamentos imprevisíveis e excêntricos. Meu Deus, se eu ler imprevisível e excêntrico mais uma vez, eu parto para a próxima. Dada a sua história e personalidade, é possível que Sofia sofra de uma forma de loucura relacionada à paranoia ou delírio de grandeza. Gente, mas não era instabilidade, é crise de raiva e... Ai. Pergunta a história pra Gangrel. Aposto que vai ser um caçador que foi transformado. Essa também é boa. Essa precisa também. Ela pode experimentar delírios de que é uma figura importante e influência na sociedade vampírica humana, mas ela é. Ou que tem habilidades mentais incomuns que a tornam superior a outros vampiros. Mas ela tem! Além disso, pode ter dificuldade de distinguir a realidade da fantasia, o que a leva a agir de maneira estranha e imprevisíveis. Pelo menos não foi excêntrico. Né? É importante notar que a natureza exata da loucura de Sofia pode variar e sua condição mental pode ser afetada com seus encontros e experiências ao longo do tempo. Já deu, Sofia, eu acho, cara. Sofia. Sofia usa pantufa. Sofia afirma que seu dedo indicador é de chocolate. Sofia tem certeza de que é carne. Bem nesse naipe mesmo. Bingo do personagem de aí. Nossa. Nossa, total. Tá. Vamos lá, então. Salabre? Vai o Gangrel, vai pro Salabre, vai. Depois a gente volta pro Salabre, você tá com medo? Esse Salabre vai ser muito... Um personagem Gangrel para Vampiro à Máscara. O Luiz perguntou se ela tinha cometido algum crime também. Eu posso voltar lá e perguntar. Marcos Blackwood. Começamos bem. Marcos é um homem alto e musculoso, com cabelos negros e olhos verdes. Eu acho que até agora a gente não viu olho que não seja claro até agora, né? Todos os vampiros verde têm olho profundo. Claro. Todos os vampiros têm olho claro, né, até agora. Sim. Não é cherry picking, imagina, né? Não, imagina. Ele geralmente veste roupas simples e práticas, como jeans e uma camiseta preta. Sua pele é bronzeada e ele tem várias cicatrizes em seu corpo que ele exibe com orgulho. Eu pegava. História. Marcos nasceu em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos. Ele cresceu trabalhando na fazenda de sua família, aprendendo a lidar com animais e viver da terra. Quando completou 18 anos, ele decidiu se alistar no exército e serviu em várias missões ao redor do mundo. Meu Deus do céu! Gente, sério, eu acho que se a gente der Ctrl F no livro do Chicago by Night, a gente acha um personagem com quase a mesma descrição. É muito ruim, cara. Ai. Eu te pedi. Durante uma missão no Afeganistão, ele foi capturado e passou vários anos como prisioneiro de guerra. Ele sofreu várias torturas e perdeu vários amigos durante esse tempo, que o mudou profundamente. Quando finalmente foi libertado e voltou para casa, Marcos descobriu que havia sido transformado em um vampiro. Nossa, acordei vampiro hoje! Ele não sabe quem o transformou, mas suspeita que tenha sido alguém do exército que queria experimentar vampiros como armas. Meu Deus! Ai, Cristo amado! Peraí, deixa eu adivinhar. Marcos é antissocial. Né? Tati, quero meu manto Velho Testamento que vocês estão devendo a tio.
É muito ruim. Vampiro Sabrina Edition. Nossa, total. É total, gente. Lenhador Bombado Gay, Minha Paixão Gangrel. Nossa, romance erótico de banca de jornal. Gente, pior que... Não vou fazer exposed, não, deixa quieto. Gretão Senor, que nem aí consegue criar uma história coerente. Que maldade. Não, mas pelo menos não é Deixa quieto. Deixa eu calar minha boca. Vai, vamos nessa. Cadê? Personalidade. Marcos é um homem duro e determinado. Não é duro, pelo menos. Que não tem medo de enfrentar qualquer desafio. Ele é leal àqueles que considera amigos e não hesitará em defendê-los, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Ele não gosta de ficar preso em um lugar por muito tempo e prefere viajar pelo mundo em busca de aventura. Tem que ter o bingo, cara. Tem que ter de o aprovação. bingo. Parece um personagem do Pardars, parece. Nossa, parece, meu Deus. Poderes e habilidades. Como um gangrel, Marcos tem habilidades físicas excepcionais, como força sobre-humana, velocidade e resistência. Mas pera, isso não era Bruhá? Né? Ele também pode se transformar em um animal, geralmente um lobo, o que lhe dá ainda mais força e agilidade. Além disso, ele tem um alto grau de resistência à dor e pode se curar rapidamente de ferimentos. É muita trollagem, mano. Fraquezas. Marcos é altamente suscetível aos efeitos da besta, a natureza animal que existe em todos os vampiros. Ele pode perder o controle e se transformar em um animal sem querer, especialmente se estiver ferido ou ameaçado. Ele não gasta sangue pra isso, né? Não gasta. Ele também é vulnerável à luz solar, que o enfraquece e o queima se exposto por muito tempo. A gente não falou que é vampiro a máscara? Falou, Falei. Nossa, que delírio. Que horrível. Esse é Bruhá é o gangrel que faz banho doce. Nossa. Eu acho que esse é horrível. Esse é realmente horrível, cara. Não, eu vou ativar o modo Velho Testamento do Bruno pra dizer o seguinte. Que bosta de personagem. Se eu vou narrar uma mesa e um jogador me apresenta isso como sugestão de personagem, eu viro e falo assim, olha, legal, mas faz de novo. Né? mas muda algumas coisinhas. Muda algumas coisinhas, como, por exemplo, tira o histórico militar, né? Tá? Deixa eu ver. Foi como arma, sabe? Tipo, nossa, é muita viagem. O teste de vampiro como arma é terrível, meu Deus. Mas eu gostei da parte dele não ter medo de enfrentar os desafios e conseguir leal, pode ser. Sabe? Marcos usa calça jeans justas. Nossa, Giovanni, meu Deus. Vai ser punida, vai. Vamos. Cria um... Você já criou um novo chat lá? Podemos, vai. Porque daí fica aqui o histórico. É verdade. Tá, cria... Não que eu vá querer isso depois. Né? Crie um personagem... Giovanni, meu Deus, vai ser uma tragédia. Vampiro a máscara. Vai ter olhos verdes profundos. Olhos verdes profundos. Sedutor e manipulador, olha. Vamos ver se vai ter. Não vai ter olhos verdes profundos, pelo visto. Nossa, que incrível. Vamos lá. É que ele vai começar a mexer aqui e eu não consigo ler quando ele tá em movimento. Tá. Acabou. Giovanni. É o nome! D'Angelo. Pô, D'Angelo é sacanagem, é o sobrenome da minha personagem. Né? Vai dar muito ruim. Já deu ruim, porque ele criou o Giovanni como se Giovanni fosse o nome. Giovanni D'Angelo. Giovanni é um vampiro extremamente sedutor e manipulador, com uma aparência jovial e charmosa que o torna irresistível para suas vítimas. Ele é muito habilidoso em usar suas habilidades de persuasão para manipular aqueles ao seu redor, tanto humanos quanto outros vampiros. Eu acho muito legal que ele é muito habilidoso em usar suas habilidades. Ele é muito habilidoso nas habilidades, É muito bom isso mesmo. História. Giovanni nasceu na Itália... Gente, peraí. Quem programou a inteligência artificial? Só uma perguntinha básica. Não deu aula de redação da escola pra ela e disse assim que a gente evita repetição de palavras e procura sinônimos? Não deu. Porque isso... Enfim. Né? Deixa eu ficar quieta. Ai, meu Deus. Agora, tô ouvindo Kenny D de fundo. É que é muito difícil programar também, tipo... Nossa, o Manifesto mandou... Marcos tem um romance com o lobisomem da tribo Garras Vermelhas. Boa, gostei. Então, sobre ter lore ou não ter lore, eu não sei porque a gente não usa lore oficial, então... Né? Tá nem aí, né? Isso. Ele foi transformado quando tinha 25 anos. É muito sensual, gente. Total. Todos são, né? E detalhe, né? Chama Giovanni. Ele nasceu na Itália.
Ah, sim. No século XVII. Vocês perceberam que todos os vampiros que são criados também são antigos e nasceram no século XVII não, XVIII, ele foi novo, né? Que é na África do Listão. Ah, é verdade. Né? Ele foi transformado em vampiro quando tinha 25 anos. Sim, cresceu em uma família rica e influente. Ah, verdade. Foi transformado em vampiro. E todo é da aristocracia, né? Ah, sim, mas ele foi transformado em vampiro quando tinha 25 anos e desde então tem vivido uma vida luxuosa e despreocupada. Como vampiro, Giovanni rapidamente descobriu que suas habilidades de persuasão eram ainda mais poderosas. Ele começou a usá-las para obtê-las tudo que queria. Né? Giovanni rapidamente se tornou um dos vampiros mais influentes em sua cidade natal, usando todas as suas habilidades de manipulação para se tornar um líder entre os mortos-vivos locais. Ele também começou a desenvolver um interesse na magia, explorando rituais e feitiços que poderiam aumentar ainda mais seus poderes de persuasão e controle. Pelo menos isso, vai? Né, sim. Hoje... Pergunta qual clã o Giovanni é. Hoje, Giovanni é um dos vampiros mais temidos e respeitados em sua cidade natal, e muitos acreditam que ele é invencível. Uau! Ele continua a usar suas habilidades de manipulação para obter tudo o que deseja, mas também se preocupa em proteger sua cidade natal e seus companheiros vampiros de qualquer ameaça que possa surgir. Põe assim, cria um clã pra Giovanni. Cria um clã de Vampiro à Máscara pra Giovanni. Giovanni De Angelo, personagem. Monte como você quiser. Exato. Ele fez uma busca. Ele não consegue, né? Que interessante. Ele só não consegue criar um clã mesmo, né, pros personagens. Tá, ele criou a história do clã Giovanni. Sim, Pra Giovanni De Angelo, talvez, não? Se colocar o nome inteiro? Pode ser. A mesma coisa? Qual o clã? Que foda que qual ele já não vai falar que como foi gerado agora, mimimi, né? Sim. Você perguntou? Eu coloquei... tá, ele tá generando. Ele tá generando. Sim. É Giovanni mesmo. O clã Giovanni D'Angelo é o clã Giovanni. Tá. Ele é mesmo Giovanni. Ele tem um... Nossa. Que criatividade, hein? Sim. Tá, ok. Tá. Giovanni D'Angelo também é habilidoso em necromancia e persuasão e usa suas habilidades para manipular aqueles ao seu redor e obter o que deseja. As disciplinas de Giovanni, boa. Ele não consegue cruzar as infos para somar. Então, supostamente ele deveria, né? Talvez seja uma habilidade que ele ainda tá aprendendo, mas uma das coisas que fala lá no início, quando você começa a usar o Chat GPT... Isso aí mesmo que vocês sabem o que eu tô falando. Ele diz que ele é programado para guardar informações anteriores e continuar. Tanto que, assim, eu não coloquei na tela, mas aqui no meu lado esquerdo, ele tem um histórico de todas as minhas pesquisas que eu posso acessar novamente e continuar falando sobre ela com o nosso amiguinho chat. Ok. Ele vai criar uma história que o personagem principal se falando. Tá, ok, boa. Eu tô... As disciplinas do Giovanni aqui. Necromancia. Não, tá, peraí. Ele possui habilidades em algumas disciplinas específicas por ser membro do clã Giovanni. As disciplinas que ele possui dependem de suas escolhas pessoais e do treinamento que recebeu ao longo dos anos. Mas aqui estão algumas disciplinas que são comuns para os membros do clã Giovanni. E daí ele sugere necromancia, dominação, presença, potência e auspícios. Interessante. E aí ele diz, né, o que cada uma dessas disciplinas faz. Mas o que eu achei legal é que ele não diz, tipo, a disciplina auspícios faz tal coisa. Ela diz, permite que Giovanni tenha premonições do futuro e sinta as emoções e intenções dos outros. Isso pode ser útil para prever ameaças e obter informações importantes. Mas eu não acho que ele daria essa mesma... Eu acho uma resposta muito diferente para outro personagem. Provavelmente não, né? Mas interessante isso, na verdade, mesmo. Sim. Bem diferente. Sim. É verdade que ele tá melhor que eu imaginava, na verdade. Pra mim ele já caiu Algumas num looping coisas. de responder várias vezes a mesma coisa. Sim, ele cai mesmo. Né? Mas aquela história foi genial, na minha opinião. Foi, aquela eu curti. Vai lá.
Da Helena. Uma história que tem um Salabre. Tá. O clã ou um personagem? Não, pode ser o clã Salabre. Vamos nessa. Que personagem é muito morto, né? Os personagens que ele cria. Sim. Não, gente. Não. Adoram caçar Salabre, né? Please don't. Adoram isso. Tipo, para criar um plot envolvendo o clã Salabre em Vampiro à Máscara, podemos começar com a premissa de que um membro do clã Salabre está sendo caçado por outros vampiros devido a uma traição que ocorreu no passado. E a gente tem o plot mais original de todos em se tratando de Salabre. Né? O Salabre em questão pode ter traído o clã ou outro grupo de vampiros por motivos nobres, como proteger humanos inocentes ou impedir a propagação de uma ameaça maior. No entanto, essa traição é vista como imperdoável pelos outros vampiros, especificamente aqueles que são seus inimigos naturais, como os membros do clã Tremere ou do Sabá. Caramba! Não, imagina. O Salabre está sendo caçado em vários locais da cidade, sempre escapando por pouco de seus perseguidores. Em uma das perseguições, ele acaba salvando a vida de um personagem jogador, que é atraído para o conflito e se torna uma peça importante no jogo. Pô, interessante. Foi a porra de um Tremere que programou isso. Suquinho. Digo, que pena do Salabre. É interessante, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque... Que força que o personagem vai ter sido salvo por um NPC, né? Também, tipo... Sim. Mas é interessante. Sim, tá. É um jeito de você jogar... diferente. É bem diferente, né? É um jeito de você jogar os personagens de jogador no plot, né? Sim, e é diferente, né? É bem diferente, né? Calúnia de feiticeiros, Né? Ai. Ok, cadê? Tá. O Salabre pode contar aos personagens jogadores sobre a ameaça que o persegue e sobre sua traição no passado. Ele pode pedir ajuda aos personagens jogadores para se esconder e proteger, enquanto ele busca uma maneira de se redimir com os outros vampiros e se libertar de sua perseguição. Interessante. Sim, tá. Depois eu comento. Os personagens jogadores precisarão enfrentar os vampiros que estão atrás do Salabre e também lidar com as consequências de ajudá-lo. Eles podem ser vistos como traidores pelos outros vampiros ou se tornarem alvos de retaliação. Além disso, eles também podem descobrir informações importantes sobre a história do clã Salabre e de seus inimigos, o que pode ser usado para desvendar tramas mais amplas e perigosas. Ao final da história, o Salabre pode se redimir com os outros vampiros e os personagens jogadores podem se tornar aliados importantes em sua luta contra a ameaça maior que ele estava tentando prevenir. Ou, alternativamente, o Salabre pode ser forçado a se sacrificar para proteger os personagens jogadores e a luta contra a ameaça maior pode continuar sem ele. Salabre só serve pra ser reciclado. Né? Tipo, por que sempre que tem um Salabre ele tem que estar sendo perseguido, gente? Sim. Eu achei interessante, mas ela seria bem mais interessante, na verdade, se fosse continuação de uma história. Como, por exemplo, no Belém Noturno, que tem o Assamita, que ele mudou de Cotre e agora ele é o líder da Cotre que protege o Elísio. Sim. Então, tipo, esse Salabre, ele tá sendo caçado por algo e ele é um personagem jogador. E daí ele vai se unir a uma outra Cotre que já tem a predisposição a lutar contra esse mal maior, seria mais interessante, né? Sim, seria, de fato. Né? Simples, porque é um clã que tinha que ter morrido porque geral comeu eles. Exato. Sim, seria interessante essa, mas sim, ela... A real, ela traz pelo menos alguma ideia interessante, né? Ela foge do ordinário. É uma série de estereótipos, na verdade. Sim, ela porque é o Salabre que se sacrifica pra ajudar as pessoas, que tá sendo caçado, que... ela é uma série de estereótipos, sim. Concordo. Se fosse continuação, daria bom, sim. É que essa parte me pegou. O Salabre está sendo, o Salabre salva um personagem e daí que os personagens entram no plot por causa que ele salva. Essa parte que me pega. Sim. Que ela é diferente, sabe? Tipo, ela é original. Tipo, não é algo que você vê no cotidiano, sabe? Sim, É isso que me chamou a atenção. Tizimice, medo. Tizimice. Ai. Ok, Manifestos. Você pediu, né? A gente faz. Já fizemos de Diabler? Não pode ser tão pior, vai. Crie um plot de...
Bora sofrer mais. Mas é pra isso, né? A gente abriu live pra sofrer hoje. Tanto que eu não tinha nenhuma piada ruim pra fazer no Instagram pra chamar pra live hoje. Com envolvendo. Só pela curiosidade de imaginar o que a Ai vai inventar pra esse clã. Né? Se não tiver cadeira humana, tá programado errado. Olha, pra mim, Tsimice tem que fazer bizarrice, desculpa, ou ser body artist. Né? Ah, o body artist é da hora mesmo. Sim. Ai, vamos lá. Colocaram o nome de Nikolai no Tsimice. Nossa, começou bem. O personagem principal... não, eu já... Ele vive num castelo! Ele vive num castelo! Como manter a seriedade? Ai, ele vive num castelo. Eu descobri alguém que na se Transilvânia, leva... Ai, Cristo. Nas montanhas da Transilvânia, diferente. Eu descobri alguém que se leva menos a sério do que eu, o ChatGPT. Porque pra ele ter a cara de pau te mandar isso de me dizer o personagem principal é um Tsimice chamado Nikolai que vive em um castelo sombrio nas montanhas da Transilvânia. Ele não pode levar a sério. Não. Ele é um vampiro ancião com centenas de anos de idade e é conhecido por sua habilidade em moldar sua carne e ossos em formas grotescas e assustadoras. Meu Deus, é todos os Tsimices do mundo, cara. Até do New York by Night, meio que mora isolado, num lugar sombrio. Todos os Tsimices são assim. Não, escuta, ó. Nikolai é um membro da Camarilla. Uau. Mas ele tem pouca paciência para as políticas e intrigas da sociedade vampírica. Ele prefere passar seu tempo em seu laboratório realizando experimentos com sua própria carne e a de suas vítimas. Uau, cadeira humana. É. No entanto, a vida de Nikolai é interrompida quando uma jovem vampira chamada Isabela aparece em sua porta pedindo ajuda. Ela foi perseguida por um grupo de caçadores de vampiros e agora está ferida e desesperada. Uau. Nikolai relutantemente concorda em ajudá-la, mas ele logo descobre que Isabela não é quem ela parece ser. Ela é, na verdade, um membro, né, da seita dos Setitas, uma facção de vampiros que acredita que vampiros devem ser governados por uma espécie de deus serpente. Enquanto Nikolai tenta descobrir as verdadeiras intenções de Isabela, ele é confrontado por uma série de desafios que o forçam a confrontar seu próprio passado e sua identidade como um Tsimice. Aí é o momento que você não faz dela o que ele tá fazendo mais, né? Ele é perseguido por membros da seita dos Setitas. Seita dos Setitas é muito bom. É boa, né? Que estão determinados a capturar Isabela e usá-la para seus próprios fins. Coitada da Isabela, né? Porque ela tá entre um moldador de carne e os Setitas. E os Setitas que querem usar ela para os fins próprios. No final, Nikolai se vê em uma batalha épica contra os Setitas, liderado por um poderoso sacerdote da serpente. Sacerdote da serpente. Ele faz a cobra subir. Né? Usando suas habilidades de moldagem da carne, ele cria uma monstruosidade que ele usa para derrotar o sacerdote e seus seguidores. No final, Nikolai se encontra sozinho em seu castelo, refletindo sobre os eventos que se desenrolaram. Ele percebe que sua busca pela perfeição através da moldagem da carne o levou a um lugar sombrio e perigoso. Resumindo, você joga com ele, né? Okay. E ele começa a se questionar se há mais na vida de um vampiro do que a busca pela perfeição física. A gente poderia dar essa mesma reflexão para um monte de modelo de Instagram, entendeu? Nossa, cara, essa chama Meu Deus, bosta. É muito ruim. Bela Lugosi is dead. Eu não sei depois, o que salvar nessa. Depois dessa, quem não está dead, né, Manifestos? Nossa, meu Deus, é muito bosta. ruim. Que bosta. Luta de Kaiju a máscara. Tsimice refletindo sobre qualquer coisa. Ok, crédito onde crédito. Merecido. Meu Deus, eu tô em choque. Ao menos não foi o Tsimice clichê. Fora a parte do Castelo Sombrio, sim. Nas montanhas da Transilvânia. Basicamente é o Drácula chamado Nikolai. Porque daí ele sofre o pedido de ajuda de Isabela. Pô, fala mais sobre a Isabela. Isso. Vamos descobrir, vai. A Isabela parece mais interessante. Nossa, É o Drácula do Castlevania. Isabela é uma jovem vampira que aparece na vida de Nikolai em busca de ajuda.
Ela é descrita como beleza exótica. Meu Deus, exótica não, para. Alguém ensina pro ChatGPT que exótica é uma expressão extremamente ofensiva, por favor? Eu acho que ele não sabe mesmo. Com cabelos negros como a noite e olhos o quê? Verdes brilhantes. Quem poderia Ela imaginar? é enigmática e parece esconder muitos segredos. Uhum. Inicialmente, Nikolai suspeita que Isabela pode estar mentindo ou escondendo suas verdadeiras intenções, mas ao longo da história, ele descobre que ela é realmente um membro da seita dos Setitas. Ela foi enviada para se infiltrar na Camarilla e descobrir informações para a seita. No entanto, ao longo do tempo, Isabela começa a questionar suas próprias crenças e lealdades. Ela desenvolve uma conexão com Nikolai e começa a ver que nem todos os vampiros da Camarilla são tão cruéis e controladores como a seita acredita. Puta merda! Mano! Puta merda! Tipo, não, ela tá fugindo da seita dos Setitas porque eles querem usá-la... Não, lá em cima fala, né? Fala. Ah, tá. Que, ó... Ela tá fugindo? Que estão determinados a capturar a Isabela e usá-la para seus próprios fins. Tá. Ela tá fugindo de uma fucking seita que quer usá-la para seus próprios fins. E daí ela descobre que a Camarilla não é feita de cruéis e controladores como a seita acredita. Como assim? Tizimice Setita com consciência, que medo. Pior que ela traz, pra mim eu consigo pensar numa salvação dessa história, que seria interessante jogar pelo ponto de vista dela. Ela tá numa missão pro clã dela de se infiltrar na Camarilla, e ela acaba sendo quebrada por quem ela usa pra se infiltrar. Sim. Seria interessante. Isso é legal. Cria um plot, tipo, um twist, né? Se Isabela tá onde? Na casa da família Cullen. Né? Ok. Eventualmente, Isabela se torna uma peça-chave na batalha entre Nikolai e os Setitas. Mas ela é quem cria a batalha, gente. Senão o Nikolai nem ia se envolver. Ela usa suas habilidades para ajudar Nikolai a derrotar o sacerdote da serpente e seus seguidores. E no final, ela escolhe ficar do lado de Nikolai da Camarilla, deixando a seita dos Setitas para trás. Mas no final, o Nikolai não se vê sozinho em sua mansão? Como assim ela resolve ficar ao lado de Nikolai? Então, né? É que, né? Ele é um dissimista, ele pode ter unido ela, assim, né? Pode diabilizar. Eles ficaram juntos, né? A história de Isabela é uma jornada de autodescoberta e redenção, onde ela questiona suas próprias crenças e encontra uma nova família em Nikolai e na Camarilla. Porque o Nikolai desmanda numa cadeira. Cara, teve salvação falando da Isabela, na verdade. Não, eu tô em choque. Jogar pelo ponto de vista dela ia ser da hora. Tá, ok, poderia, vai. Tipo, você tá indo se filtrar e você descobre que não é tudo isso, né? Sim. Enquanto isso, Nikolai está parado em frente à janela de seu castelo nos Cárpatos, ouvindo Placebo. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei o que dizer. Eu não sei lá. Tá, ok, sabe? E é engraçado que toda descrição de personagem tem que ter olho verde mesmo. Isso é um negócio meio que eles não conseguem, né? Vamos dar uma olhada no... Cadê? Clã Toreador, personagem não... E aí? Nossa, meu Deus. Tá... Não... É o último? Não. Nossa, deve ser o primeiro, Clã Toreador. Tá. Lorenzo De Luca. Ele é um homem alto e elegante, com traços finos e cabelo castanho arrumado em um penteado clássico. Ele se veste sempre com roupas de alta qualidade e mantém uma postura ereta e confiante. Seus olhos são de um verde intenso e brilhante que costuma usar para cativar as pessoas. Que aventura Lady Amelia Blackwood. Nossa, Blackwood ele usou no Gangrel também esse sobrenome. Não, é? O personagem Gangrel que a gente criou agora, que a gente... Sério? Sério. É que eu não quero sair. Tá. Mas tá. É olhos azuis. É uma vampira de aparência impecável. Tem longos cabelos loiros, preso em um coque bem feito, olhos azuis cristalinos e um sorriso sempre presente. O zóio. Só existe gente de olho claro no mundo. Só existe gente de olho claro e gente rica, né? Que até agora, tipo, o Gangrel foi mais não tão, né? Sim, clica no No Gangrel, né? Marcus Blackwood é o mesmo sobrenome. Nossa, com tanto nome no mundo, ele conseguiu usar 2 vezes o mesmo. É muito bizarro, né? Sim. Que coisa bizarra. Sim. Cria um vampiro, sei lá, da classe média, sei lá. Tá. Um vampiro de origem humilde. Pode ser.
Um personagem de Vampiro à de origem humilde para Vampiro à Máscara. Será que é capaz? Com clã e... O que mais que a gente pode querer que ele dê? Não sei. Porque eu quero que ele determine o clã, já de cara. Personalidade. Não é pedir demais, né? Tá bom. Clã e motivação. Boa, motivação da hora. Vamos lá. A gente tá começando a... Aceita era uma boa também. Pô, trollou. Ana Silva, claro, é de origem humilde, tem que ter sobrenome de Silva. Trollou já. Ana nasceu e cresceu em uma pequena cidade no interior do Brasil. Sua família era muito humilde e eles tiveram que trabalhar muito para sobreviver. Ana sempre se esforçou para ajudar em casa e para ter boas notas na escola, apesar das dificuldades. Ana foi abraçada por um vampiro do clã Nosferatu. Ela sempre se sentiu deslocada entre as pessoas e isso fez com que ela se aproximasse dos animais e da natureza. Mas daí na Gangrel... Não, mas interessante. Essa conexão com o mundo natural atraiu a atenção de um membro do clã Nosferatu que a viu como uma promessa para o clã. Que interessantezinho também. Ana foi abraçada contra sua vontade e inicialmente ficou muito confusa e assustada com a sua nova condição. No entanto, ela acabou descobrindo que a vida como vampira lhe proporcionava novas oportunidades e possibilidades que ela nunca havia sonhado antes. Ela agora busca aprender tudo o que pode sobre o mundo dos vampiros e tornar uma força a ser reconhecida dentro do clã Nosferatu. Além disso, ela também busca um sentido para sua existência e tenta encontrar maneiras de usar suas habilidades para ajudar outras pessoas que estejam passando por dificuldades, assim como ela passou em sua vida humana. Incrivelmente, a história e a motivação não são ruins, por mais que seja uma historiazinha no começo, né? A origem humana dela né? Seja um puto estereótipo e eles tenham posto o nome de Ana Silva. E, incrivelmente, como eu pedi uma personagem de origem humilde, você percebeu que ela não tem a descrição física? Sim, eu percebi. Não tem descrição física, não tem uma descrição de como ela se veste. Sim. Né? Dá pra perguntar, né? Qual a aparência? Bom. Só faltou dizer que Ana descobriu um novo mercado e agora é uma grande executiva de uma multinacional. Com seu esforço e dedicação, Ana venceu. Ana é uma mulher de aparência jovem, com cerca de 25 anos, com cabelos pretos e lisos que descem até a cintura. Seus olhos são grandes e escuros. Nossa, finalmente. Sim. E ela tem uma pele pálida e delicada. Apesar de sua aparência delicada, Ana é forte e ágil, características que ela desenvolveu após sua transformação em vampira. Detalhe, ela é um Nosferatu. Ela tende a se vestir com roupas simples e práticas, mas sempre mantendo certo estilo que reflete sua personalidade forte e determinada. No entanto, sua condição de Nosferatu também pode afetar sua aparência, tornando-a mais grotesca ou disforme. Amém. Um que não olho coisado. Exato. Finalmente a gente tem um olho não claro. Pô, né? Sim. Olá, capirrotos! Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelo follow. E nós estamos usando o chat GPT para xingar personagens caricatos de Vampiro à Máscara, basicamente. Porque até então a gente mais xingou do que achou ideias aproveitáveis. Talvez a gente seja chato, talvez o chat GPT não seja lá essas coisas. Cria uma história que envolva o clã Nosferatu, então também. Okay. Eu acho a história muito mais divertida que os personagens, não sei porquê, né? Na verdade, eu queria fazer do jeito que a gente fez aquele dia, de que a gente insere uma temática. Tipo o quê? Igual eu coloquei, uma história que envolva horror pessoal, uma história que envolva... verdade, pode ser. Em relação à aparência, bora lembrar que Nosferatu não precisa ser feião. Sim, eu tô ligada. É só que quando falo de uma pele suave e delicada pra uma Nosferatu, eu sou estranho, por mais que... Por causa dos antigos, né? Sim, mas sim, a gente é total adepto de Nosferatus não feiões. Tá, um tema, é isso? Sim, vamos escolher uma temática pra gente pedir pra ele criar uma história em torno daquela temática. E daí, se quiser pôr um clã ou um personagem também. Suave igual boneca de pano, tu toca a massa. Nossa. Ai, que horror! Gente, eu criei isso visualmente na minha cabeça, assim. Vamos lá. Uma temática central pra história. E
Um clã, talvez? Pode ser. Tá. Traição. Monange, crie... Tá lá já. Um plot, né? Aqui é uma história. Aqui, o melhor de todos foi o da Diabler até agora. Pra mim... Sim. Tinha que ver como quem escreveu, na verdade. Vamos lá. É na fábrica, eu acho. Não, pra cima... Uma história de vampiro aqui. Me deu uma história de vampiro à máscara. Que envolva Diabler. Que envolva traição. Tá. Sei lá. Que envolva... eu não sei. Eu tô chutando alguma coisa. Tô tentando achar uma coisa... Romance, tragédia, traição, terror pessoal. Horror pessoal a gente já testou e ele basicamente coloca uma touchstone em perigo. A gente testou 2 vezes, eu acho. Né? Ele só põe touchstone em perigo, é isso que é o pessoal pra ele. Pode ser. Romance. Romance é legal. Romance é da hora. Que envolva romance entre personagens de um mesmo clã. Pode ser. Porque eu não quero pôr rivais. Pode ser. Nossa, que isso é batido também, né? Sim. Era uma vez, em uma cidade conhecida por sua vida noturna agitada e seus segredos ocultos, um clã de vampiro que se destacava por sua beleza e sofisticação. Bota um trisal igual a Trindade. Nossa, um trisal ia ser legal. Ia. Tá. Eles eram conhecidos como os Filhos da Noite e eram liderados por um ancião sábio e poderoso chamado Lúcio. Entre os membros do clã, havia um jovem vampiro chamado André, que se destacava por sua aparência sedutora e sua habilidade de manipular as emoções dos humanos. Ele era um especialista em sedução, mas nunca havia encontrado um amor verdadeiro em sua vida imortal. Eu queria que ele se apaixonasse pelo Lúcio, mas tudo bem. Eu achei que ele se apaixonasse pelo Lúcio também. Isso mudou quando ele conheceu a Isabela, uma vampira de beleza estonteante e personalidade forte. Ela era uma caçadora de vampiros... Ela era uma vampira caçadora de vampiros, tá? Okay. Tá. Habilidosa e uma das mais respeitáveis membros do clã. Quando André e Isabela se encontraram, houve uma atração instantânea entre eles. Amo. Que bosta. Embora fossem do mesmo clã, os dois sabiam que haviam obstáculos a serem superados se quiserem ficar juntos. Havia um código de conduta rigoroso entre os membros do clã, que exigia que eles nunca se envolvessem romanticamente com seus próprios companheiros. O que o Lui perdeu? Nós estamos só indo ladeira abaixo. A gente tá indo ladeira abaixo. Basicamente. A gente se fudeu. É isso. A gente tem salvação. Eu tentei, gente, eu juro, porque eu pedi pra ele criar uma história de Vampiro à Máscara que envolvesse romance entre vampiros de um mesmo clã, porque eu não queria clãs rivais, mas ele teve que pôr rivalidade. Ele não consegue. Além disso, havia outras forças em jogo que estavam conspirando contra o amor dos dois. Que tragédia. Mas o amor entre André e Isabela era forte demais para ser ignorado. Eles secretamente se encontravam nas sombras da noite, trocando olhares apaixonados e palavras de amor proibido. Meu Deus do céu! Nossa, gente. Nem eu consigo ser tão clichê. Nem eu. De repente sugerir romance. Não, pelo amor, né? E o problema é que se a gente tivesse colocado traição, ele podia responder a mesma coisa. Tá, ok. Nossa, uma lixo, coteria anarco. Nossa, foi um lixo. Tá. Esse foi o pior de todos, vai. Deixa eu copiar aqui. Boa. Uma história de uma coteria anarco tentando derrubar a camarila local. Eu gostei pro caramba. Sim. É cria, né? Que tem que ser. Vampiro à Máscara tem que pôr também, né? Vamos colocar para um jogo de... É verdade, né? A gente tava usando o jogo antes também, né? Sim. Isabela também é apaixonada por um lobisomem. Fim. Gente, seria melhor qualquer coisa, sabe? Tipo... Ele tá criando história, não tá criando jogo mais, né? Sim. Tem que pedir uma ideia de plot. Alguma IA leu Vampire Diaries com a Academia de Vampiros? Né? Será se...
Era uma noite escura e chuvosa na cidade de Nova York. Eu adoro esses começos. Sim. E a Cotter anarco, conhecida como Os Renegados, super criativo. Super criativo. Se reunia em um velho galpão abandonado na periferia da cidade. Really. Composto por um grupo de vampiros descontentes com o domínio da Camarilla local, eles planejavam uma ousada tentativa de derrubar a hierarquia existente e estabelecer sua própria ordem. Liderados por um vampiro chamado Jackson, a Cotter era composta por outros 4 membros. Tá, ok. Maria, uma vampira bruxa de origem latina. Tom, um vampiro nosferato especializado em hack. Claro. Não. Julie, uma vampira toreador com um talento excepcional para sedução. Meu Deus! E o melhor de todos agora, vai lá. E Eric, um vampiro malcaviano com tendências psicóticas. Nossa, quem imaginaria? Depois de semanas de planejamento e preparação, eles estavam prontos para colocar seu plano em ação. E não fala qual é o clã do Jackson, né? Não, de fato, né? Jackson liderou a equipe enquanto eles invadiam o quartel-general da Camarilla local, um prédio de escritórios elegantes no centro da cidade. Usando suas habilidades únicas, cada membro da Cotter encontrou seu caminho até o prédio e trabalhou para sabotar as defesas da Camarilla. É muito genérico, né? Sim. Mas a Maria não é uma vampira bruxa de origem latina? Por que foi ela que invadiu o sistema de segurança do prédio? Nossa. Desativando as câmeras de segurança e cortando as linhas telefônicas. Nossa. Que lixo. Isso foi uma bosta também. Isso não ajuda. Não. Tô achando que esse Jackson cai tife. Tá, vamos lá. Vamos fazer uma última tentativa, então. Como é que a gente tinha feito antes, será, né? Crie uma ideia de plot para uma Cotter. Boa. Ou jogável. Não, para um jogo. Vamos lá. Vamos ver se ele melhora um pouco. Jackson, cadê? Tô achando que esse Jackson é Kaitife. Ela destruiu os computadores. Ela caiu... Na porrada, né? Jackson é um malcaviano que tem alucinações e acredita que essa Cotter genérica é real. Acabou de salvar o plot. Jackson, a Cotter de um homem só. A Cotter anarco, conhecida como Os Insubmissos, formada por vampiros de diferentes clãs que se uniram contra a Camarilla local, que governava a cidade de New Orleans. Eles estão cansados da opressão e dos limites impostos pela hierarquia tradicional dos vampiros. Ok? A líder da Cotter é uma vampira malkavian chamada Violet, que teve uma visão de um futuro em que os anarcos governavam a cidade. Ela convenceu seus companheiros de que a única maneira de alcançar a liberdade que desejavam era derrubar a Camarilla. Até aí, estamos... Invadir, entenda-se que Maria invadiu com o pé no CPU. Né? Assim eu posso aceitar. Para fazer isso, eles planejam um ataque coordenado contra os líderes da Camarilla, que estão reunidos para uma reunião importante em um luxuoso hotel no centro da cidade. Não cria um plot mais, né? Não. O quê? Um malkavian sem transtorno psicótico? Outro milagre. Né? Temos Nossa, um ponto. É verdade, temos um milagre, de fato. A Cotter planeja usar suas habilidades únicas, adoro habilidades únicas também. Eu adoro também. Para invadir o prédio, desativar as defesas da Camarilla e eliminar os líderes em um ataque surpresa. Outra é desativar as defesas, né? É o plot de Poderoso Chefão. As coisas não saem como planejado. Quem poderia imaginar? A Camarilla está mais preparada do que eles imaginavam e tem aliados inesperados, ou seja, o deus ex-máquina do mestre. Exato. Durante o ataque, a Cotter é cercada por vampiros da Camarilla, liderados por um antigo Ventru que percebe a ameaça que eles representam. Plot twist. Né? Em uma luta desesperada, a Cotter tenta se manter unida e lutar contra a Camarilla, mas é superada em número e força. Violet, ferida à beira da morte, usa suas habilidades para comunicar com o antigo espírito que habita o hotel, que concorda em ajudá-los em troca de um fator futuro. De um favor futuro. Deus. Ovelha futura, adorei. Ovelha futura. Tinha que tirar a solução do ânus. Meu Deus, é só ex-máquina. Virou lobisomem, virou. Com a ajuda do espírito, a Cotter consegue escapar do cerco e se esconder. Eles sabem que a Camarilla agora está atrás deles e que terão que trabalhar em conjunto para enfrentar a próxima ameaça. Tá, ok.
Eles também descobrem que a ajuda do espírito tem um preço alto e que terão que cumprir sua parte no acordo para garantir sua liberdade no futuro. A Coterie agora está em fuga, mas não desistirá de sua luta pela liberdade. Eles vão continuar a derrubar a Camarilla local, mesmo que isso signifique sacrificar suas próprias vidas. Meu Deus do céu. Eu odiar jogar isso, cara. Sim. É odioso. Sabe a ideia legal que eu tive pra essa história? Manda pra gente, salva o plot, Lui, please. Cadê? E no final, o poder da amizade salva todos. Uma caviana acredita ser um garoto invocando o totem em sua tribo. Sim, faz sentido. Tá. Como é que a gente fez no começo? Que tava tão melhor. Cria uma trama de horror pessoal para um jogo de Vampiro à Máscara. Tá. Vamos copiar isso aqui, vai? Pode. E daí a gente faz algo, tipo, só muda alguma palavra. Sim. Vampiro com fé verdadeira. É uma trama de traição, então. Uma trama de que era outra traição. Sugestão. Boa, pode ser. Mas não é traição pessoal. Peraí. Não é traição pessoal? Não. Vamos lá. Vampiro com fé verdadeira. Daí chega o totem confuso sem entender nada. Erro de escrita. Nossa, gente. Tá engraçadíssimo o Manifestos. Tá. Depois, a última tentativa que a gente vai fazer, depois, é pedir pra ele, narra pra mim uma história, eu sou o jogador. Podemos tentar, vamos ver. Será que ele consegue? Acho que sim. Tá. Ok, vamos lá. O totem, puta que pariu é essa? Então, que porra é essa? Nossa, que puta que pariu o quê? A história começa em uma cidade fictícia onde as cortes vampíricas governam a noite. O personagem principal é um vampiro recém-transformado que foi acolhido pela corte do príncipe, liderada por um antigo vampiro chamado Lucian. Lucian é um líder forte e respeitado que governa a cidade com pulso firme. Todo vampiro forte e respeitado tem que governar a cidade com pulso firme. Todo, isso é outra temática repetida. É o Lucian. Não é o meu Lucian. Né? O meu Lucian, ele é muito melhor do que um vampiro forte e respeitado que governa a cidade com pulso firme. Né? Ele é conhecido por ser justo, mas implacável com aqueles que desafiam sua autoridade. A personagem principal rapidamente se torna um membro leal da corte e Lucian começa a confiar nela cada vez mais. O vampiro é masculinidade tóxica. Né? No entanto, a personagem principal descobre um segredo terrível sobre Lucian. Ele tem um acordo secreto com um clã rival, a Corte dos Ladrões de Sangue. O acordo permite que os ladrões de sangue entrem na cidade livremente em troca de informações valiosas sobre os negócios de outros clãs vampíricos. A personagem principal fica chocada ao descobrir o acordo e tenta alertar outros membros da corte. Mas eles não acreditam nela e a acusam de tentar semear a discórdia. A personagem principal começa a investigar sozinha e descobre que Lucian está planejando entregar a cidade inteira aos ladrões de sangue em troca de poder e influência. Tá, mas que poder e influência ele pode criar mais? Se ele entrega a cidade, ele não tem mais o poder e influência. O poder e influência. É. Desesperada. É porque sim, só. Desesperada com esse plot ruim, a personagem principal tenta confrontar Lucian, mas ele a captura e a mantém prisioneira. O que ela imaginou que ia acontecer, sabe? Enquanto isso, os ladrões de sangue entram na cidade e começam a destruir a corte de Lucian. Mas ele não tinha um acordo. Os outros membros da corte percebem a traição de Lucian tarde demais e tentam lutar. E lutam para tentar salvar a cidade. A personagem principal consegue escapar da prisão e se une aos membros restantes da corte para lutar contra os ladrões de sangue e salvar a cidade da destruição final. No final, a personagem principal confronta Lucian de novo e o derrota em um confronto mortal. Ela derrotou o príncipe, cara. A cidade sobrevive, mas a corte está em ruínas e a personagem principal se torna uma lenda entre os vampiros por sua coragem e determinação em enfrentar um líder tão poderoso e corrupto. Essa máquina tá fumegando já. Tá. Vamos ver a ideia do Lui. Vamos lá. Uma one-shot de vampiro que a Coterie está fugindo da Camarilla, mas não sabe o porquê. A assombração salvou eles, mas tirou a memória do ocorrido.
Então, além de fugir, eles devem, de algum jeito, descobrir o que aconteceu antes e o que vão fazer agora, pois vários eventos aconteceram antes, durante e agora, consequências para o futuro. A história teria uma vibe tipo o filme Amnésia. Sim, isso ajuda bastante a causa. A causa. Nossa, vamos lá, já que a máquina fumegou, vamos para a nossa última tentativa. Tá, vai lá. Narre uma história de Vampiro à Máscara para mim. Minha personagem é uma toreador recém-abraçada. Vamos lá. Música tema do Yoga do Cavaleiro do Zodíaco tocando ao final desse plot. Bruce ele não cria, não. 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 A gente podia só por Narre, talvez, não? Não, só Narre. Narre uma história de Vampiro à Máscara para mim. Tá. Será que ele é capaz? Tá, peraí. Cria um novo. Tá. Vamos... Claro, vamos jogar. Uau! Antes de começarmos, você já tem uma personagem em mente ou quer que eu te ajude a criar um? Põe uma Toreador. Ou pede ajuda, sei lá, tanto faz, na verdade, sei lá. Você pode negativar também os comentários dele. Sim, você pode. Claro, vamos começar definindo o conceito do seu personagem. Você gostaria de interpretar um vampiro mais tradicional e clássico ou com uma abordagem mais moderna e contemporânea? Qual estilo de jogo que você prefere? Ação, intriga, romance, mistério ou algo mais? Personagem contemporânea. Boa. E mistério, né? História de investigação. Pode ser. Ótimo. Com base na sua preferência por um personagem contemporâneo e uma história de investigação, podemos criar um personagem como detetive particular que foi transformado em um vampiro durante uma investigação que deu errado. A minha personagem se chama Samantha Rodrigues, de 32 anos, e é uma detetive particular. E aí nós temos uma ficha com atributos, habilidades e disciplinas. Mesmo que não siga a regra, né? Porque depois 2-4, mas tudo bem. Okay. Só tem um 4. Só pode ter um 4 inicial. Fraquezas. Nossa, caraca, velho. Sim. Desviar a vista? Não sei o que significa. Deve ser o... Não sei o que faz. Não sei. Deve ser o outro, só pode ser o outro, né? Você gostaria de interpretar um personagem com olhos verdes ou um personagem com olhos verdes? Olhos verdes. Você gostaria de interpretar um personagem com olhos verdes profundos ou com olhos verdes brilhantes? Né? Samantha é vulnerável ao luz solar direto, que significa que deve se esconder durante o dia ou se queimar gravemente se exposta ao sol. Ela também precisa se alimentar regularmente de sangue humano para sobreviver, o que pode causar problemas éticos e morais. E não tem o colar dela, não, né? Não, que interessante. Não, eu disse que era uma... Não. Dani, vamos nessa. Agora que temos seu personagem criado, podemos começar a história. Samantha recebeu um novo caso de um cliente rico e poderoso que acredita que sua filha desaparecida possa ter sido sequestrada por vampiros. Enquanto investiga, ela é atacada por um grupo de vampiros e se torna um deles. Isso é a história dela. Tá. Agora ela precisa encontrar a filha desaparecida enquanto lida com sua nova condição de vampiro e a possibilidade de que os seus sequestradores sejam seus próprios irmãos de sangue. A partir daqui, a história pode se desenrolar de muitas maneiras diferentes, dependendo das suas escolhas e do rumo que você decidir tomar como jogadora. Então... E daí? O que a gente tem que fazer? Investigar sobre a criança desaparecida? Uhum. É que não é uma criança, não fala que é uma criança. Sobre a filha desaparecida. Uau, que interessante. Dá Regenerate Response.
Eu acho que deve ser algo... Quero continuar investigando sobre o caso. Mas não, agora ele já era, ó. Ele não me deixa... Você não pode trocar? Não sei. Não, aqui não. Talvez eu teria que poder digitar. Ver se dá pra digitar ali aqui, onde tá no... Não dá pra trocar? Não dá. Quero continuar a investigação. Pode ser. Não, clica ali no erro. Não dá. E bugou. E bugou. Tá, vamos tentar pular direto. Vamos jogar um jogo de vampiro onde você não adora seu jogador. A gente tenta pular direto pro jogo. Tá. Nossa, que difícil, né? GG, nós crashamos. Ele crashou, gente. Que bonitinho. A gente bugou a inteligência artificial. Nossa, quem poderia imaginar? Tá. Estamos de volta. Será que a gente consegue voltar no outro? Talvez. Vai lá. Tá. Quero continuar a invés. Ótimo. Olá, Rod Cortes, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui tentando jogar com a inteligência artificial. Não, voltou, Samuca. Voltou. Foi Tati, vou me indo. Boa noite, ótimo fim de semana pra vocês. Ótimo final de semana pra você também. Muito obrigada por ter aparecido, Lu, e muito obrigada pela sugestão de como salvar aquele plot terrível. E a gente se vê na próxima. Ótimo! Samantha agora está em uma situação única para investigar o desaparecimento da filha de seu cliente, uma vez que ela é um vampiro e pode ter acesso a informações e recursos que um detetive humano não teria. Depois de se acalmar e se ajustar à sua nova condição vampírica, ela decide retomar a investigação. Samantha começa a investigação procurando por pistas nos locais onde a filha de seu cliente costumava frequentar. Ela visita bares e clubes noturnos, onde conhece outros vampiros e descobre que há rumores de que um grupo de vampiros está sequestrando humanos para se alimentar deles. E por que eles somem depois? Ela também descobre que os sequestradores são liderados por um vampiro poderoso e que eles possuem uma rede de seguidores humanos que trabalham para eles. Essa do vampiro poderoso também é uma maravilha, né? Sempre é isso, né? Com essas informações em mãos, Samantha decide que precisa se infiltrar no grupo para descobrir mais informações. Parabéns, mas não Samantha, era por descobrir. Parabéns, Samantha, por decidir isso. Ela se aproxima de um dos seguidores humanos e convence a levá-la ao covil de sequestradores. Nossa, você tá dando bem, Samantha. Ela é confrontada pelo líder do grupo, um vampiro chamado Victor. Eu adoro como ele usa K, né? Porque é o Marcos com K, o Nikolai com K, o Victor com K. Victor é um vampiro extremamente poderoso e Samantha sabe que é arriscado desafiar sua autoridade. Sério. Samantha decide usar seus poderes de presença para tentar convencer Victor a contar o que ele sabe sobre o sequestro da filha de seu cliente. Ela usa sua disciplina para impressioná-lo e, em seguida, ela usa entrancement para fazê-lo responder suas perguntas. Victor reluta em compartilhar qualquer informação, mas Samantha percebe uma oportunidade quando ele deixa escapar que a filha de seu cliente está sendo mantida em cativeiro em um local secreto. Samantha agora tem uma pista concreta sobre o paradeiro da filha de seu cliente e sabe que precisa agir rapidamente. Ela decide deixar o covil de sequestradores e começar a trabalhar em um plano para resgatar a filha de seu cliente. A partir daqui, a história pode desenrolar de muitas maneiras diferentes, dependendo das escolhas que você fizer como jogadora. Quero invadir o esconderijo e salvar a menina. Ótimo! Samantha agora sabe onde a filha de seu cliente está sendo mantida em cativeiro e está determinada a resgatá-la. Ela precisa agir rapidamente, pois a vida da garota pode estar em perigo. Com base nas informações que obteve dos seguidores humanos, Samantha começa a planejar seu ataque. Ela sabe que o covil dos sequestradores está bem protegido, então precisa usar sua astúcia para confrontar as defesas e entrar. Samantha decide se aproximar do covil durante o dia. Oi? Quando os vampiros estão dormindo, e esperar até o sol se pôr para invadir o local. Mas o propósito não era enquanto os vampiros estão dormindo? É muito suado, né? Até perdi. Ela espera em um prédio abandonado. Próximo ao esconderijo, planejando sua estratégia. Quando o sol finalmente se põe, Samantha se aproxima do covil com cuidado, observando a área para evitar ser detectada.
Ela usa sua disciplina auspícios para aumentar seus sentidos e percepção, garantindo que esteja ciente de qualquer perigo iminente. Ela se move silenciosamente pelos becos e ruas adjacentes até chegar ao esconderijo. Samantha encontra a entrada escondida do esconderijo e usa suas habilidades de arrombamento para entrar. Ela se move rapidamente pelos corredores, evitando armadilhas e desativando defesas quando necessário. Ela finalmente chega à cela onde a filha de seu cliente está sendo mantida. A garota está machucada e assustada, mas Samantha a tranquiliza e ajuda a sair da cela. No entanto, o alarme é disparado e a dupla é confrontada pelos vampiros que protegem o esconderijo. Samantha usa sua disciplina presença para desorientar os vampiros, fazendo-os hesitar por tempo suficiente para que ela e a garota escapem. Ela usa sua velocidade e agilidade vampíricas para desviar dos ataques e chegar à saída do esconderijo. Samantha e a garota saem em segurança e retornam ao cliente dela para entregar a boa notícia. O cliente está emocionado e agradecido pela coragem e habilidade de Samantha em resgatar sua filha. Com sua missão concluída, Samantha se afasta, sabendo que ela fez a coisa certa ao ajudar a salvar a vida da garota e proteger os inocentes das garras dos vampiros perigosos. A partir daqui, a história pode se desenrolar, etc, etc, etc. Eu quero voltar e matar o Victor. Blade. Porque, tipo, pelo visto ele entrega tudo que você dá, né? Sim. Como se fosse, tipo, tudo que você pedir você vai conseguir, pelo visto. Sim. Que é o caso. Ó, Samantha sabe que não pode deixar Victor impune pelo que ele fez. Ela precisa acabar com ele antes que ele possa machucar mais alguém. Mas Victor é um vampiro poderoso e enfrentá-lo sozinha é uma tarefa arriscada. Com a ajuda de seu cliente, Samantha começa a traçar um plano para derrotar Victor. Ela investiga seus pontos fracos e descobre que ele tem uma fraqueza especial por objetos sagrados. Eles decidem que a melhor abordagem é atrair Victor para um lugar sagrado e enfrentá-lo lá. Samantha entra em contato com seus contatos de confiança, e ela acabou de ser abraçada, lembra disso? Mas não importa. E consegue adquirir alguns objetos sagrados, porque é fácil. Incluindo uma estaca de madeira abençoada, um crucifixo e água benta. Ela prepara armadilhas e prepara o local, escolhendo uma capela abandonada para o confronto final. Samantha espera pacientemente na capela enquanto Victor se aproxima. Quando ele entra, ela o confronta, usando sua disciplina presença para desorientá-lo. De novo. Ela rapidamente ataca com a estaca de madeira abençoada, mas Victor é rápido e desvia. A gente tem descrição da cena de combate, gente, olha isso. É mais criação de história, sim, que jogo fato. Mesmo, sim, É triste isso mesmo. O confronto se transforma em uma luta intensa e brutal, com Samantha usando todas as suas habilidades e truques para tentar enfraquecer e vencer Victor. Ela joga água benta nele e o força a se afastar do crucifixo. Ela o ataca repetidamente com a estaca de madeira, mas Victor é astuto e evita ser atingido no coração. Finalmente, depois de uma luta exaustiva, Samantha encontra uma abertura e consegue enfiar a estaca no coração de Victor, destruindo permanentemente. Ela observa enquanto ele se desfaz em cinzas, sabendo que ele não pode mais machucar ninguém. Mas eu queria diablerizar ele! Você não escreveu antes. Com sua missão concluída, Samantha se afasta, sabendo que ela fez a coisa certa em acabar com Victor e proteger os inocentes. Samantha leu a lore sheet da Universidade Capela Tremere e vai atrair a príncipe da Capela de Joana d'Arc. Né? Buffy. Samantha se torna príncipe. Mas eu acho que é GG, velho. A última, quero me tornar príncipe? Pode ser. Vai, só pra ver se ele entrega o final. É isso, gente. Gostei, cara. Vocês vão jogar no chat GPT. A melhor parte né? Ela começa a traçar um plano. Sempre ela começa a traçar um plano. Sim, é muito bom, né? Ela usa sua experiência para resolver conflito entre os diferentes clãs de vampiro. Né? Chega o momento da eleição para a posição de príncipe. Ela enfrenta outros candidatos e faz um discurso convincente. E os membros da Camarilla ficam impressionados com a sua habilidade e votam nela por uma ampla margem. Agora Samantha na príncipe da cidade. Assume o controle e começa a implementar suas ideias, trabalhando duro para melhorar a vida dos vampiros e humanos que vivem na cidade.
Ela constrói alianças com outras cidades, aumenta a segurança, a proteção da cidade e ajuda a manter a paz entre os clãs. Julian Luna. A melhor... Mas ser príncipe... A Fia acabou de se abraçar. E tá com esse pique todo. Eu quero abdicar. Mano, você é troll. Morrendo. Ai. E não pode abdicar também. Você pode abdicar também. Os membros da Cavaria ficam surpresos com sua decisão, mas respeitam sua escolha. Eles começam a discutir sobre quem será o próximo príncipe da cidade, mas Samantha não se envolve nessas conversas. Em vez disso, ela começa a se concentrar em seus negócios pessoais e em recuperar sua saúde. Com o tempo, Samantha começa a se sentir melhor e mais forte. Ah, tá, é porque a pressão de liderar a cidade está afetando sua saúde mental e física. Muito bom, velho. Samantha, como é que faz? E agora ele encerrou, né? Porque antes estava a história pode continuar, Não, ele agora já ele encerrou colocou... aqui também, ele já tentou encerrar. No futuro verdade. melhor. Ele já tá tentando encerrar faz um tempo já. E a gente aqui trollando. Sim. Ai, eu adorei. Adorei esse final. Ela aprende a equilibrar suas necessidades pessoais com as obrigações para com a comunidade vampírica. E encontra uma nova felicidade em sua vida. Ai, gente, que final fofo. Nossa, é isso. Me matou essa. Essa foi realmente boa. É um grande finale. Sim, eu não sei como reagir. Mas é isso, é muito mais uma criação de história e ele meio que justifica todas as suas escolhas e já dá um andamento, ele não te permite tomar escolha a escolha. Sim, sim. Então, assim, ainda não dá pra substituir o seu narrador. Sinto muito informar. Né, que pena. Fecha a noite do sofrer. Fecha a noite do sofrer. Nossa, foi muito bom esse final. Foi sofrível. Então é isso, a gente não pode ainda substituir nossos narradores por chat GPT. Ah, que pena, né? Quem sabe daqui a uns 4 ou 5 meses. Séculos, talvez, né? Mas é isso, eu acho que é interessante pelo menos a gente fazer isso, dar uma olhada e ler e tentar jogar e tal, porque a gente também consegue perceber as limitações. Sim. E eu acho que dá pra entender que ele é utilizável como uma ferramenta, mas ele definitivamente não é capaz ainda de substituir a criatividade e a questão da interação humana mesmo, né? É isso? Acho que é isso. Vamos encerrar pro YouTube e daí a gente fala rapidinho. Mas não, a gente não pegou o Player's Guide, é isso. Ele não saiu ainda, né? Não, ele tá em pré-venda, só que eu dei uma olhada na pré-venda, ele não tá disponível pra entrega no Brasil. Sim. Eu quase fiz essa loucura? Talvez. Mas não tá disponível. Por sorte, não tá disponível pra entrega no Brasil, então eu larguei mão. Vamos lá, vamos despedir. Pessoinhas do YouTube, nossas Lilitubes favoritas, ou Malquilicas, como vocês preferirem, ou Tremelilicas, já que eu reeditei esse vídeo recentemente e eu rolei de rir com Tremelilicas. Muito obrigada pela companhia de vocês, pela audiência de vocês. E é isso. A gente ainda não pode substituir nossos narradores, nem nossos jogadores, aparentemente. Mas a gente pode tirar ideias. Sim. Né? E a gente se vê na próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.